Black Sky. Resumo: quando você é um Black e ninguém tem todas as cartas além de você. Nenhum Lorde das Trevas com rancor, nenhum diretor com uma profecia e certamente não a família da máfia mais influente do mundo. Dorei é tão Black quanto Potter e ela não vai deixar ninguém passar por cima dela. História de construção lenta. Capítulo 41. De devoção e de ter fé. Apesar de não poder sair dos terrenos da mansão Black, Dorei ainda era muito ocupada nos dias após a saída de Hogwarts para o verão. Ela ajudou Remus a decidir quais novos dependentes da família iriam para onde, quais elfos domésticos cuidariam deles e o que seriam obrigados a fazer em troca da hospitalidade da Casa Black. Seu pai não dirigia uma instituição de caridade, então todos maiores de idade eram obrigados a ser úteis. A maioria das mulheres abrigadas eram esposas de apoiadores e irmãs de verdadeiros comensais da morte marcados como servos, mas também tinham a esposa e 3 filhos de Rabastan Lestrange, que agora moravam na casa da cidade no Grimmauld Place com Narcissa e Draco. Hildegard Lestrange, ex-monitora-chefe de Hogwarts e ainda solteira aos 21 anos, era a mais velha dessas crianças, seus irmãos gêmeos mais novos tendo ambos recém-chegados a 16 anos. Randall e Rigel Lestrange eram tão magros quanto a irmã mais velha, mas já a superavam em altura, o que os deixava com aparência assustadoramente esquelética. Os 3 Lestrange mais jovens eram velhos o suficiente para lembrar um pouco de como era a vida durante a guerra anterior e nenhum queria passar por isso novamente. Hildegard realmente tinha visto o Lorde das Trevas uma vez e ficou apavorada com ele. Ela tinha um emprego no ministério e não queria perder a vida que conseguiu construir para si mesma. Randall e Rigel eram mais jovens e lembravam menos, mas lembravam de ouvir os gritos de alguém que sua tia Bellatrix trouxe para torturar uma vez. Toda a família preferiria evitar o Lorde das Trevas, se possível, mesmo que isso significasse nunca mais ver o pai ou o marido. Quando todos estavam acomodados e Theo, Dee, Hermione e Zay tinham ocupado quartos na mansão Black junto com a recém-formada Dawn e Deborah, Dorothea reuniu o pequeno grupo para que pudessem resolver o que precisava ser feito. Basicamente, há 2 áreas principais em que precisamos trabalhar, explicou Dorothea. Preparando a guerra que a casa declarou e o ritual que preciso fazer para encontrar o marido. E sim, Hermione, eu realmente preciso me casar o quanto antes, mas o ritual pode ser adaptado para que apenas alguém que atenda aos meus requisitos seja considerado adequado. Preciso da Dee e da Dawn para o ritual e gostaria que a Hermione ajudasse também, assim como a Luna, que vem visitar depois de passar uma semana em casa com o pai. Brevetes 1 e 2 vão acabar em alguns dias, então eu esperava que Theo, Zé e Debs estivessem dispostos a trabalhar com eles para criar métodos de comunicação instantânea, iscas, planos de fuga e assim por diante. Meu pai diz que apenas aqueles maiores de idade podem participar da batalha propriamente dita, mas o resto de nós ainda pode se envolver no planejamento, defesa, cura e todas as outras partes igualmente importantes. Parece ótimo para mim, disse Zé com facilidade. Está esperando mais alguém? Dorothea pensou sobre isso. Trey disse que ela viria essa semana, já que ela tem o Bais em um baú para eu pegar dela. Rince disse algo sobre querer falar comigo e eu espero que o resto dos meus primos e a Ginny venham visitar, já que todos sentiram o chamado. Não sei o que os adultos estão fazendo, já que o papai está no comando deles, mas todos os outros menores de idade vão esperar para mim para dizer o que fazer. Então, o que estamos esperando? Dawn disse animada. Trey e Luna se juntaram a eles no dia seguinte, o que levou Dorothea a apresentar Luna a Basileia, já que a jovem Corvina insistia em ver o basilisco da Sonserina com os próprios olhos. Bais, gentilmente, usou uma venda encantada e respondeu às perguntas de Luna enquanto Dorothea as traduzia. Ao contrário de Fizz ou até mesmo de Busy, que apesar de ser um recluso rabugento entendia inglês, Bais só entendia ofidioglossia. Dorothea suspeitava que isso era um recurso de segurança deliberado, o que era irritante, pois significava que a única forma de conseguir um basilisco inteligente seria criar um, e isso era altamente ilegal, sem falar que era complicado. Sim, todo mundo sabia sobre essa coisa de ovo de galinha chocado sob um sapo, mas isso era como dizer que bruxos voavam em vassouras, embora verdade, não dava uma ideia do número e tipo de feitiços que tornaram isso possível.
Corujas presságios usaram mais de 50 feitiços diferentes aplicados em 3 gerações de aves em pontos específicos de seu desenvolvimento, feitiços que, felizmente, não precisavam ser renovados com o tempo. Trey entrou para o grupo Guerra enquanto Luna entrou para o grupo Ritual com Doreia. Eles haviam assumido o salão do herdeiro no primeiro andar da mansão Black com seus livros, anotações e os vários diários que Doreia usava para apoiar suas teorias. Na verdade, já tinham o básico do ritual planejado, mas tiveram dificuldades, pois todos os amigos tinham ideias diferentes sobre que tipo de homem ela deveria se casar. Hermione insistiu em ser inteligente, porque Doreia ficaria entediada de outra forma. Dei disse sangue puro para consolidar sua posição. Dão insistiu que ele não fosse mais que 10 anos mais velho que ela e Doreia podia ver que essa discussão ia simplesmente correr e correr porque ela mesma não sabia o que queria em um marido. Mais alto que ela seria bom, mas não era realmente essencial. O melhor confronto em poder seria o melhor, assim ele não se sentiria ameaçado por ela. Autoconsciência era muito importante, porque sua oclumência significava que ela se conhecia intimamente e não suportava pessoas que mentiam para si mesmas. Ser capaz de se defender também era importante, já que ela tinha muitos inimigos, e secretamente, queria um marido que a protegesse, mesmo que ela realmente não precisasse disso. Luna apontou que seu marido precisava querer filhos, o que era importante porque ela precisava ter pelo menos 2 deles para herdar seus próprios títulos familiares sem nem sequer dar herdeiros ao marido. Mas o que ela realmente, de verdade queria era alguém que entendesse. Quem sabia o tipo de pressão que ela sofria como herdeira, não via suas responsabilidades como competição e a ajudaria se pedisse, mas deixava isso a seu critério, um homem, não um menininho imaturo. Acima de tudo, queria alguém que pudesse olhar para ela e vê-la como realmente era, ver a dor que ela superou, os fardos que carregou e as resoluções que fez e olhar além deles até seu coração, protegido e escondido como estava. Ela era herdeira e liderava, mas realmente ficava mais feliz quando outra pessoa tomava as grandes decisões e ela só precisava tomar as pequenas, como garantir que todos comecem, que os negócios funcionassem bem e que todos tivessem o equipamento necessário para escapar de uma emboscada de comensais da morte. Ela queria ser querida. Mas, já que provavelmente estaria se casando com alguém que nunca antes sequer havia se casado, teria que se contentar com alguém disposto a carregar suas batalhas como se fossem dele, apoiá-la na política, ser pai e criar seus filhos com ela e respeitá-la como pessoa. Espero que isso seja suficiente. Mopet apareceu perto da lareira com um pequeno estalo, chamando a atenção de Doreia e fazendo debate feroz sobre seu possível esposo parar para que o elfo doméstico pudesse falar. A senhora Doreia tem um peticionário, disse Mopet gravemente. O peticionário está esperando no salão pequeno. Doreia se levantou rapidamente e desceu apressadamente. O fato de o peticionário ter entrado na mansão significava que era um de seus amigos mais próximos, sugerindo que algo bastante drástico havia dado errado na vida doméstica deles. Ela realmente esperava que não fosse Celiane. Se fosse, significaria que o casamento arranjado para o verão seguinte tinha fracassado de alguma forma e a outra garota estaria um completo desastre. Talvez fosse a história. Como Day não era mais herdeira, sua amiga só podia se comprometer, e Doreia sabia que Lord e Lady Griengras consideravam seu dever organizar casamentos apropriados para seus filhos. A visão deles de apropriado pode não combinar com a da filha mais nova, porém. Acontece que o peticionário era Rance, que esperava pacientemente perto da lareira com as vestes de gala verde esmeralda que ela comprará para o baile de inverno, com 2 baús empilhados cuidadosamente ao lado. Ele não parecia aflito, se é que parecia tão satisfeito quanto Doreia já o tinha visto, olhos fixos no vazio e o habitual sorriso pequeno e sonhador no rosto. Rance. O jovem de 17 anos imediatamente tirou as mãos dos bolsos e caminhou até ela, ajoelhando-se à sua frente e segurando suas mãos nas dele. Doreia Rosamund Black Potter, herdeira Black e herdeira Potter, disse ele no tom contido de quem faz um voto solene, prometo a você minha vida e serviço, para usar como achar melhor, enquanto qualquer um de nós respirar. Juro pela magia que servirei livremente, de boa vontade e com todo o meu coração. Doreia sentiu o juramento fazer, o poder a sacudindo até os ossos. Rance sorriu docemente e beijou suas mãos. Rance, por quê? Doreia coachou, completamente surpresa. Ela nunca tinha pedido algo assim a ninguém,
ela também não achava que algum dia faria isso. Os compromissos eram vinculativos, mas Heinz parecia ter se esforçado para encontrar um dos juramentos mais rigorosos, pessoais e limitantes que existem. O que, pelo amor de Merlin, ele estava pensando? Muitos motivos, disse sua amiga, agora suavaçada, de forma leve. Primeiro de tudo, por que você precisa desesperadamente de alguém cuidando das suas costas e assim ninguém pode me impedir de fazer exatamente isso? Segundo, porque eu realmente quero e desesperadamente ser um alquimista encantador e você provavelmente é a única pessoa com acesso aos livros que me permitem fazer isso e que realmente me deixa ler esses livros. Terceiro, porque não há nada que eu prefira fazer da minha vida do que servi-lo. Doreia foi reforçada mais uma vez que Terence Galahad Diggs havia nascido no século totalmente errado, ele teria se sentido muito mais à vontade na corte do rei Arthur há 1000 anos. Seus pais sabem disso? Ela precisava perguntar. Se ele fosse menor de idade, ela deveria muito dinheiro aos pais dele por terem desistido do filho e herdeiro, mas como ele era adulto, Heinz podia assinar sua vida como quisesse. Sim, bem, minha mãe tem. Eu disse ao meu pai que a única forma de estudar o que eu queria seria me comprometer com uma das famílias antigas para poder usar a biblioteca delas, e ele disse que você parecia a pessoa mais confiável e culta para recorrer. Doreia quis rir, mas não riu. O pai de Heinz era de classe média. Nascida trouxa e provavelmente não sabia nada sobre juramentos. Levante do chão, disse com um sorriso desamparado, então vá contar para meu pai sobre isso. Moleque! A elfa doméstica apareceu de onde ela estava esperando no corredor. Sim, senhora Doreia. Heinz agora é meu dependente. Certifique-se de que ele seja transferido para uma suíte apropriada e então leve-o ao meu pai. Sim, senhora. A elfa estalou os dedos, fazendo os baús desaparecerem. Por aqui, por favor, senhor Heinz. Heinz se levantou, sacudiu os joelhos e seguiu o elfo pessoal de Doreia. Mopet estava aprendendo com a agora idosa demais para trabalhar Tansy a administrar uma casa, assim como Vispi já havia assumido o lugar de Tansy na cozinha. Doreia suspeitava que em algum momento teria uma nova empregada elfa, mas até agora Mopet estava conciliando bem suas responsabilidades. Subindo atordoadas as escadas até seu salão, Doreia realmente se perguntava que outras surpresas aquele verão lhe reservava. A festa de 15º aniversário de Doreia foi, como esperado, a maior e mais extravagante até agora. Ela suspeitava que parte disso era papai tentando se distrair do casamento que se aproximava e o resto era ele fazendo o possível para apoiar esse casamento sendo o mais tradicionalmente sangue puro possível. Isso significava que seu vestido para a ocasião era de saia ampla e mangas curtas em seda de acromântula cor pêssego, e ela usava todas as suas pérolas de marfim, brincos, pulseira, tiara e todos os colares graduados de pérolas, do colar ao cordão de pérolas. Seu cabelo estava preso na parte de trás da cabeça pela primeira vez, como jovem senhora, não era mais apropriado que o cabelo caísse nas costas, e ela se sentia muito, muito bonita. Como era seu 15º aniversário, também servia como sua festa de apresentação, mas como a Casa Black era a única família a organizar bailes de verdade no momento, praticamente todas as outras famílias convidadas com uma criança entre 15 e 20 anos também haviam vestido essa criança até o último detalhe. Doreia suspeitava que as matronas casamenteiras estariam vigiando a pista de dança como falcões investigando os jovens que chamavam a atenção das netas. Claro que isso funcionava nos dois sentidos, havia muitos jovens de túnicas elegantes presentes também, a maioria muito feliz com a oportunidade de flertar com garotas luxuosamente vestidas que só tinham visto de uniforme escolar antes, caso essas meninas tivessem se formado antes do baile de inverno do ano passado. O uniforme de Hogwarts era tão lisonjeiro quanto um saco de estopa. Como a dama do baile, Doreia teve que dançar com certas pessoas por educação. Felizmente, nenhum comensais da morte foi tolo bastante para tentar comparecer, as proteções os teriam devolto para a lareira e enviado para algum lugar aleatório, mas ainda havia snobs irritantes e convencidos que não eram aliados de Voldemort. Zacarias Smith foi um deles, mas pelo menos foi apenas uma dança. Ela também pôde dançar com Heinz, Blaise, Tel, Draco e Neville, que havia superado completamente a desajeitação da infância, assim como com Ernie Macmillan e Anthony Goldstein.
Cedric Diggory também reivindicou uma dança lenta, durante a qual informou discretamente que a Casa Lufa-Lufa estava ao seu lado e da Casa Black na libertação da Grã-Bretanha mágica do Lorde das Trevas. Doreia pediu em troca que ele pedisse aos seus colegas lufanos que criassem um sistema de governo teórico que maximizasse a eficiência e o funcionamento, minimizando a corrupção e a papelada, pois se pudessem projetá-lo, ela apoiaria um candidato ministerial disposto a implementá-lo. Cedric parecia bastante interessado na ideia, ficando muito animado, abandonando-a no final da dança para ir discutir o assunto com um punhado de ex-alunos da Lufa-Lufa que estavam perto das janelas. Sem se importar muito, Doreia aproveitou a mesa do buffet e uma taça de champanhe, ficando de fora do próximo baile e debatendo a história da família com o primo Gregory. No geral, a festa foi um sucesso estrondoso, embora na manhã seguinte tenha havido uma discussão acalorada entre as várias facções envolvidas na organização do ritual de casamento dela, por estarem todos cansados e exaustos. Doreia acabou explodindo um vaso de flores e gritou aos mais altos que a única pessoa que tinha voz na questão era ela, porque era ela quem iria se casar. Isso resultou em uma distensão de meio-dia que levou a pedidos de desculpas silenciosos durante o jantar. Então, no dia 2 de agosto, Doreia foi para a mansão Potter com Day, Luna e Dawn para desenhar a proteção. Ela teria levado Hermione também, mas a nascida trouxa estava viajando de férias com a família e tinha se saído muito bem para poder ficar na mansão Black durante todo julho. Como estava, Hermione empurrou um mufaço de bilhetes de 1 polegada de espessura para Dee, implorou para Rhea, por favor, tenha cuidado, e ordenou que Luna contasse tudo para ela depois. Apresentar um ritual a qualquer momento era um trabalho preciso, estressante e exaustivo. Estabelecer um ritual que faria com que um dos seus melhores e mais próximos amigos se casasse com quem fosse escolhido, desde que o homem do outro lado concordasse. O que era praticamente óbvio considerando o grande partido que Rhea era, só piorava tudo. Daphne nunca duvidou que Rhea confiasse nela implicitamente, mas se tivesse confiado, isso teria sido a prova. Esse nível de confiança era realmente impressionante, garantir que ela correspondesse seria a coisa mais difícil que Daphne já fizera. Apesar de Rhea ser a que tinha a palavra final sobre todos os componentes do ritual, ela ouviu as sugestões de todos, por mais mal concebidas que fossem algumas, e fez poucas concessões. Daphne foi quem convenceu a amiga de que seu marido precisava que ambos os pais nascessem de linhagens mágicas. A contribuição de Luna foi que esse marido queria ter filhos e estava disposto a ajudar na criação. A contribuição de Hermione foi que Doreia precisava de um marido que pudesse respeitar, o que era surpreendentemente perceptivo dela, e a insistência de Dawn no limite de idade era algo que Doreia incluiu desde o início. Nenhuma dama queria se casar com um homem velho, especialmente se ele tivesse idade para ter filhas mais velhas que sua própria esposa. As meninas não foram as únicas a fazer sugestões. Hence apontou que seu marido precisava entender as responsabilidades de Doreia e a natureza dos relacionamentos que ela tinha com aqueles que lhe foram jurados. Day podia ver como seria fácil para um bruxo mais classe média confundir Hence com um amante que morava com ele em vez de um vassalo. A observação de Blaise foi mais profunda, pois ele apontou que, para manter os futuros filhos Black na linha, seu marido precisaria ser inerentemente feroz e autoritário. Daphne concordava plenamente com essa observação. Realmente não seria bom que Rhea se casasse com um homem manso. Nenhum dos Blacks jamais poderia ser descrito como tímido, por mais introvertidos ou desligados da realidade que alguns fossem, ainda assim eram uma família de pessoas muito apaixonadas, o que se traduziu em muitos comportamentos indisciplinados quando crianças. A única observação de Lord Black era que seu genro precisava ter senso de humor, ser honrado e estar disposto a cumprir todas as suas responsabilidades para com Rhea como seu marido. Que cobria muito terreno, considerando tudo. Encaixar tudo isso em um único layout ritual foi um desafio e meio, já que Rhea insistiu que as palavras não fossem muito apertadas. A magia sempre encontraria um jeito, então tentar ligá-la demais a qualquer resultado específico a distorceria de maneiras que só poderiam ser prejudiciais. Melhor manter as coisas soltas, para que a magia pudesse fluir livremente rumo ao melhor resultado possível. A contribuição pessoal de Rhea para o ritual foi enganadoramente simples. Seu marido precisava ter a mesma afinidade com o fogo da alma que ela, em uma condição mental e emocional fundamental comparável e compartilhando objetivos de longo prazo semelhantes aos seus.
Dei achou isso incrivelmente inteligente. Mesmo que as outras condições periféricas não dessem certo, sua amiga se casaria com um homem de temperamento geral semelhante ao seu, compartilhando sua visão e capaz de empatizar com sua situação. O ritual só estava pronto para ser usado na hora do almoço de 3 de agosto, mas Rhea decidiu adiar até que tivessem a chance de comer e se preparar adequadamente. Os rituais eram muito sensíveis ao estado mental dos participantes, que era o objetivo dos preparativos longos e complexos anteriores. Dawn, Luna e Daphne estariam lavando e vestindo vestes de seda não tingida para seus papéis de criadas, enquanto Doreia tomaria um banho completo e vestiria mistura de seda e renda de vestido de noiva camisola tradicional para esse ritual em particular. Ela também usaria muitas joias de família e seguraria os anéis da casa Potter, que na verdade haviam sido criados para uso nesse ritual cerca de 600 anos antes. O então herdeiro da casa Potter era um alquimista e procurava uma noiva que compartilhasse seus interesses, então criou um conjunto muito particular de anéis que mudavam de forma conforme a origem familiar e a identidade do Lord e da Lady Potter que os usavam. Como não eram usados há mais de um século, os anéis eram atualmente de ouro simples, cada um com uma grande safira laranja delicadamente facetada maior que a unha do polegar de Daphne. Às 7 horas, Daphne estava em seu ponto da estrela de 7 pontas, Luna em seu lugar designado e Dawn à sua esquerda, fazendo o possível para manter a calma e a compostura. Então Rhea finalmente entrou na grande área aberta do porão que haviam tomado para esse propósito e, de repente, Daphne caiu na cabeça de que até aquela hora de amanhã sua amiga estaria casada. Para um homem que provavelmente nunca tinha conhecido antes e que talvez nem falasse inglês. Por que não colocaram fala inglês como condição? De todas as coisas para sentir falta. Ela só podia torcer para que a falha fosse coberta por uma das outras condições, já que um casamento em que marido e mulher não conseguiam se comunicar claramente começaria muito mal. Pelo menos era impossível para ela acabar se casando com alguém que já estava em um relacionamento, isso estava enraizado na estrutura básica do ritual. Então Rhea entrou no centro da estrela e começou graciosamente os passos da dança que deu início ao ritual do casamento. Já era tarde demais para desistir, então Daphne focou em despejar seu poder nas runas que se espalhavam ao redor delas e concentrando-se resolutamente em seu propósito compartilhado. Sua amiga, filha de uma casa antiga e nobre a quem jurara lealdade e esteve ao seu lado desde que se conheceram, encontraria o melhor marido possível para ficar ao seu lado e apoiá-la. Daphne não aceitaria isso de outra forma. Enquanto Rhea deslizava suavemente pelos degraus, Daphne podia sentir o poder subindo cada vez mais ao redor delas, de um jeito que era ao mesmo tempo totalmente focado e emocionantemente selvagem. Havia fogo da alma entrelaçado nela também, adicionando potência e moldando-a de maneiras estranhamente belas. Então Rhea parou de se mover e, por um momento de tirar o fôlego, o mundo inteiro pareceu gemer sob a pressão. Então a magia desapareceu e Rhea junto, deixando para trás 3 garotas todas ofegantes e uma estrela de 7 pontas traçada no chão de pedra que brilhava em um laranja constante e reluzente. Bem, funcionou, disse Dawn cansada, mas não saberemos o quão bem funcionou por mais 12 horas. Então, em 12 horas, Rhea será convocada de volta aqui. Daphne especificou. Sim, pelo menos ela e as joias, Dawn esclareceu. O vestido pode não sobreviver, já que a seda é um maestro mágico muito ruim. Vamos precisar ter cobertores prontos, só por precaução. A garota mais velha suspirou profundamente. Claro, aí teremos que caçar o marido dela do jeito difícil, mas Doreia pelo menos saberá o nome e a família dele, então não deve ser tão difícil. Daphne esperava que Dawn estivesse certa, mas com Rhea as coisas raramente saíam como planejado. O fato de terem recorrido a esse ritual já era prova suficiente disso. Capítulo 42. De paixão e fúria. No novo e ainda não totalmente familiar quarto principal da sede da varia, Chanchus andava de um lado para o outro pelo piso de mármore, com uma taça de vinho meio vazia na mão dela. Já fazia quase 10 meses desde que descobriu que nunca poderia herdar o Von Goley. Nesse tempo, sua fúria por ter sido tão traído não havia diminuído nem um pouco. Em vez disso, sua raiva se aguçara, tornando-se cada vez mais apurada enquanto usava o ardente senso de propósito que a descoberta lhe havia incutido para se colocar em posição de atacar profundamente o coração dos Von Gola.
Ele havia feito seu nome, não apenas como o mais inteligente e perigoso dos filhos de Nono, o que já era considerado, mas como um assassino brilhante, implacável e ardiloso. Ele havia conquistado seguidores pessoais, homens leais a ele primeiro e depois ao Vongola como um todo, e tomou completamente o controle e reestruturou a varia em menos de 4 meses. Agora ele tinha tudo o que precisava para se vingar do velho que mentiu sobre tudo e o levou pelo nariz, balançando o título de herdeiro sobre sua cabeça quando estava para sempre fora de seu alcance. Shanshus odiava ser enganado, odiado com uma paixão ardente que fazia promessas vazias e oferecia prêmios que nunca pretendia entregar, então ele ia mostrar ao velho desgraçado porque ninguém jogava Shanshus como um bobo, ninguém. Nem mesmo Vongola Nono pôde fazer isso com ele. Em um lampejo de raiva selvagem, Shanshus esteve brevemente tentado a jogar sua taça de vinho do outro lado da sala e vê-la se quebrar contra a parede, mas se conteve com um lembrete mental de que raiva sem controle era uma fraqueza. Em vez disso, colocou o copo firmemente na mesa lateral ao lado da garrafa quase vazia, sentou-se na cama e pegou suas shotguns. Ele vinha trabalhando nos protótipos há um tempo, mas esses eram seus modelos finais e ele mesmo os montou do zero na semana seguinte à descoberta indesejada de sua completa ausência de herança vongola. Funcionavam muito bem, mas depois de usá-los por mais de meio ano, Shanshus já tinha uma lista mental de melhorias que pretendia colocar no próximo par, que também seria maior para que pudessem aguentar um calibre maior de bala de vontade moribunda. Não que ele precisasse de balas de calibre maior, mas balas maiores significavam que mais chamas poderiam ser armazenadas nelas, o que por sua vez significaria explosões maiores. Ele já conseguia transformar a cabeça de um homem em cinzas flutuantes a mais de 100 metros de distância, mais que o dobro do alcance de pistolas normais, mas, embora impressionante, ainda não era suficiente. Ele queria poder causar o mesmo efeito em todo o corpo de uma pessoa, deixando apenas poeira para trás. Limpar suas armas era terapêutico para Shanshus, apesar de não precisarem tanto quanto armas normais. Chamas da ira queimavam com muita força, então havia muito pouco resíduo no cano da arma após o tiro. No entanto, o cuidado adequado com armas de fogo foi uma das primeiras e mais lembradas lições de Shanshus, então ele nunca poupou na limpeza das armas se pudesse evitar. Shanshus já havia desmontado, limpado e remontado as 2 pistolas e recarregado as 2 com novos carregadores quando sua intuição vacilou. Não de um jeito ruim, de abaixe-se antes que a bala passe pelo seu olho, mas de um jeito mais sutil de preste atenção porque aqui está uma oportunidade. Como aconteceu quando quase foi derrubado por luxúria logo depois que o adolescente mais velho foi oficialmente repreendido, ou quando entrou na sala da frente naquela manhã, 6 semanas atrás, e encontrou um menino de 8 anos com um sorriso louco jogando facas nos garçons. Então houve uma súbita sensação de pressão e chamas do céu brilharam pelo cômodo, selando portas e janelas em uma aplicação incomum de harmonia. Shanshus ficou imóvel, as shotguns seguradas facilmente nas 2 mãos, mas relaxado no geral. As chamas, embora incomumente puras e não pertencessem a ninguém que ele já tivesse conhecido ou sentido antes, eram suaves, dispersas e nada agressivas. Muito pelo contrário, eles zumbiam convidativamente para seus sentidos, santremeluzindo levemente na superfície e Storm se entrelaçando pelas profundezas como veias na rocha. Era uma harmonia verdadeiramente abrangente, mais ampla do que ele estava acostumado a sentir do velho e agradavelmente profunda sem sufocante. Os Vongola podiam ser a família com mais experiência em chamas e treinamento de usuários de chamas, mas isso não significava que as pessoas dos Vongola realmente aproveitavam ao máximo suas chamas. Na verdade, geralmente não eram, já que todos os usuários de chamas treinados pela máfia eram ensinados principalmente a usar sua vontade de maneiras práticas e benéficas para suas respectivas famílias. E o que era bom para a família não era necessariamente bom para o indivíduo. Os Ligninings, em particular, levavam a pior parte, pois geralmente eram treinados para serem escudos de carne imprudentes, autossacrificados ou assassinos quase suicidas. Só porque o papel do guardião do relâmpago era atrair o fogo para longe do resto da família não significava que ensinar usuários de relâmpago a não terem nenhum instinto de autopreservação fosse uma boa ideia. Na verdade, era uma ideia muito estúpida, já que um usuário de chama sem nenhum senso real de identidade era um usuário de chama sem vontade de se aprimorar e sem imaginação alguma. Shanshus achava isso incrivelmente irritante,
já que seu esquadrão relâmpago era tanto menor quanto menos flexível da varia, apesar de cumprirem facilmente todos os seus padrões expressos. Iluminação tendia à obsessão, mas a forma como eram treinadas antes de se tornarem varia era enlouquecedora de contornar. As chamas estranhas que preenchiam a sala se intensificaram por um instante, cegando o que Shanshus estava com as duas armas apontadas para o intruso que acabará de aparecer do nada, mesmo enquanto piscava para tirar as manchas dos olhos. Como diabos eles fizeram isso? Não era uma ilusão e a sala ainda estava lacrada, o que significava teletransporte, e isso não deveria ser possível. Bem, claramente era possível, o que significava que, assim que o intruso fosse eliminado, ele precisava começar a procurar maneiras de impedir que pessoas se teleportassem aleatoriamente para dentro da sede da varia. A segurança era importante. Quando seus olhos voltaram a funcionar direito, Shanshus pôde ver que a intrusa em seu quarto era uma mulher. Bem, uma ragaza da idade dele, provavelmente um ano mais nova, alta e vestindo renda e seda marfim, com cabelos pretos cacheados na cabeça e cobertos com joias suficientes para financiar uma pequena guerra. Joias muito finas e de alta qualidade, sua tiara tinha safiras laranja do tamanho da articulação final do polegar dele. Ela também era alta, mal 15 centímetros mais baixa que ele, e tinha olhos do tom mais vívido de verde venenoso que ele já tinha visto na vida. Ela também era uma das céus femininas mais fortes que ele já conheceu, não que ele tivesse conhecido muitas, já que céus eram raros e femininos eram mais raros, e enquanto ela se concentrava nele, seus instintos passaram de cantarolar felizes a soltar o maior despejo de informações do mundo nos ouvidos. De repente, ele reconheceu o filhote. Ela era herdeira de uma família antiga e importante, como ele fora criado para ser, e estava sendo alvo de um bando de velhos excessivamente controladores que queriam tirar dela tudo pelo que ela sempre havia lutado. Ela tinha pessoas que dependiam dela, seguidores leais precisando que ela os guiasse, interesses comerciais para administrar, potenciais aliados para manter na linha, inimigos para matar e padrões para cumprir. Ela se importava profundamente com a família, colocava isso acima de tudo o que fazia, mas tinha que lidar com o lixo que não se importava com nada além de suas próprias agendas, e isso a irritava. Como ele, ela estava brava com o que um bando de velhos desgraçados havia feito com a família que ela amava. Como ele, ela tinha uma agenda pessoal para abalar seu mundo até os alicerces para que pudesse ser reconstruído melhor e mais forte. Como ele, ela travava uma guerra contra a fraqueza, a complacência e a permissividade disfarçadas de amor e compaixão. E como ele, ela precisava de um parceiro. Havia vários requisitos básicos para ser considerado um possível candidato ao cargo de próximo chefe dos Vongola. Primeiro e mais importante, você precisava ter a linhagem e ser um Sky. Soskis herdou. O motivo de Otava ter conseguido o emprego apesar de ter mais 6 irmãos foi que, entre 4 filhos e 3 filhas, ela era a única dos filhos de Setimo com chamas do céu. Em segundo lugar, para ser um candidato herdeiro, era necessário contar com um conjunto completo de tutores ou pelo menos potenciais tutores. Dos 4 filhos do velho peido, todos os 3 eram céus, mas apenas o mais novo, Federico, tinha um conjunto completo de tutores. Henrico, o mais velho, tinha 5 e Máximo só tinha 2 dispostos a lidar com suas merdas. O fato de um desses 2 ser um Lightning dizia muito sobre o quão patético Máximo era. Luxuria foi uma candidata ideal para Guardiã do Sol de Máximo, mas foi recusada não porque fosse incompetente, mas porque Máximo era homofóbico e, no primeiro encontro, Luxuria flertou com ele. Shanshus já soube que Luxuria flertava com todo mundo desde o começo e depois parava se realmente gostava de você como pessoa, porque Luxuria cuidava das pessoas que ele considerava importantes para ele. A recusa categórica de Máximo em considerá-lo e sua reclamação contra os hábitos pessoais do Sol renderam a Luxuria uma repreensão, que Shanshus ignorou deliberadamente quando ofereceu ao adolescente um pouco mais velho um lugar na varia. Agora firmemente estabelecido como um oficial sênior da varia, Luxuria havia se tornado ainda mais alegremente descarado ao impor seu comportamento flertante e exuberância pessoal goela abaixo dos outros. Ele também tinha perdido a maior parte da tensão cantada nos ombros e do olhar reservado, o que significava que quem reclamasse com Shanshus sobre a atitude de Luxuria seria mandado engolir firme e superar o que era. Terceiro, tanto o chefe atual quanto o chefe do CDF tinham que aprovar você como candidato a chefe.
Esses eram os únicos requisitos oficiais que qualquer possível herdeiro precisava cumprir para ser considerado, mas havia vários outros fatores muito importantes que precisavam ser levados em conta para separar os candidatos aceitáveis dos bons. Por exemplo, um bom candidato a chefe precisava ser respeitado pelos aliados da família e temido o suficiente pelos inimigos para, quando realmente conquistava a posição de chefe, não havia uma confusão total, pois todos tentavam atacar a família ao mesmo tempo. Uma mudança de liderança era sempre um ponto fraco, então um candidato a chefe precisava ser temido pessoalmente para que qualquer atacante hesitasse em antagonizá-lo. Um bom candidato a chefe também precisava comandar a lealdade de seus subordinados, o que significava ser altamente respeitado, um pouco temido e conhecer todas as coisas importantes sobre as pessoas sob seu comando. Você não conseguiria tirar o máximo dos seus subordinados se não conhecesse seus pontos fortes e fracos, afinal. Shanshus conhecia as 60 e tal pessoas sob seu comando muito melhor do que aparentava, pois, apesar de nunca ter tido uma conversa real com ninguém além de Squalo, ele ainda tinha uma ideia muito boa do que se passava dentro da cabeça de cada uma. Como chefe, isso era uma parte importante do trabalho dele. No entanto, na Vongola, como em todas as outras famílias estabelecidas, um ponto bastante importante a ser considerado na escolha de um herdeiro era a questão da sucessão. Um chefe precisava ter filhos, para que um desses filhos pudesse se tornar chefe um dia. Nenhum dos filhos do velho era casado ou sequer noivo, Federico passava pelas mulheres como vinho, mas nenhum de seus relacionamentos jamais fora remotamente sério. Henrico fazia as mulheres tropeçarem para se enfadar enquanto piscavam os cílios, mas nenhum daqueles pedaços patéticos de lixo jamais seria esposa adequada para um Dom Vongola. Isso dizia muito sobre como todos aqueles interesseiros eram superficiais, até mesmo Máximo tinha seguidores. Shanshus também tinha seguidores, embora sempre tivessem sido menores, já que aquele lixo mimado e snob o menosprezava por ser o suposto filho bastardo de Nono. Desde que assumiu a varia, o grupo de seguidores diminuiu ainda mais, pois ele provou que não tolerava tolos e estava perfeitamente disposto a atirar em mulheres se o trabalho exigisse. Os poucos canalhas que ainda tentavam chamar sua atenção nem davam atenção se sua falta de sangue Vongola algum dia se tornasse pública, então Shanshus não ligava para eles. Shanshus sabia no fundo do coração que nunca poderia se tornar chefe Vongola e que sua rebelião provavelmente lhe custaria caro, mas isso não o desanimou. O velho estava escorregando na velhice, tomando decisões ruins porque estava cansado de liderar e não por benevolência genuína. Então, pelo bem da família, Shanshus ia dar uma boa mudança antes que a complacência destruísse tudo o que ele amava nos Vongola. Claro que ele não estava contando seus motivos reais, até Squalo achava que ele estava tentando um golpe para poder assumir o controle dos Vongola. Só porque ele conhecia seus subordinados de cabo a rabo não significava que eles o conheciam, eles só sabiam o que ele mostrava e ele era melhor em esconder do que eles em descobrir coisas. No entanto, como ele estava passando por um golpe, Shanshus teve que planejar cada ação como se realmente estivesse tramando tomar o controle dos Vongola, o que significava que precisava considerar a questão da sucessão e encontrar uma mulher que não fosse lixo para se estabelecer junto. Infelizmente, mulheres assim eram extremamente escassas e poucas tinham as qualidades que a esposa de um chefe precisava ter. Isso tornava quase impossível encontrar alguém adequado, especialmente alguém que ele pudesse realmente respeitar. No fundo do coração, Shanshus realmente queria se casar, mas sua infância sob os cuidados de sua mãe prostituta influenciou fortemente sua visão sobre intimidade, amor e sexo. Shanshus não considerava sexo íntimo. Sexo era só outra coisa que as pessoas faziam juntas e às vezes por dinheiro, como cozinhar, comer e matar. Da mesma forma, flerte e sedução também não eram íntimos, eram tudo sobre convencer a pessoa em quem você estava usando que ela podia confiar em você, independentemente de isso ser verdade ou não. Com quase 17 anos, Shanshus ainda não tinha feito sexo com ninguém devido a ter passado a maior parte do último ano planejando obsessivamente sua vingança. Mas sabia muito sobre isso por ouvir pessoas mais experientes e já tinha feito várias missões de assassinato que envolviam sedução. Derrubar ou até matar aquele lixo estúpido e ingênuo depois de entrar em um lugar onde não deveria estar ou receber as informações que precisava era, na verdade, perturbadoramente fácil para Shanshus, algo que suas experiências de infância provavelmente causaram. O amor, no entanto, era especial.
Amor era sobre confiança conquistada e retribuída, poder ser você mesmo sem o menor risco de traição. Shanshus amava o homem que acreditava ser seu pai e que ele havia sido enganado por toda a vida por esse mesmo homem realmente doía. Mas isso era só amor filial, que muita gente conseguia dispensar, então Shanshus podia descartar o velho como uma perda sem muita dificuldade. O amor romântico, porém, era um animal totalmente diferente, com o qual ele não tinha experiência alguma. Otava sempre dizia que reconheceria quando o encontrasse porque não haveria outra coisa que pudesse ser, mas Shanshus não acreditou totalmente nela. Até agora. Agora ele estava encarando uma garota que nunca tinha conhecido, cujo nome ele nem sabia, mas conhecia todos os segredos mais profundos e pessoais dela, e ela sabia que ele os conhecia. Ele tinha quase certeza de que ela podia enxergar através dele como ele a viu, mas ela não estava chocada, enojada ou indignada. Em vez disso, ela sorria para ele, um sorriso pequeno e carinhoso que fazia seu coração apertar de um jeito completamente estranho para ele. Shanshus abaixou suas X-Guns, deixando-as de lado antes de se aproximar do estranho. Esposa-me, exigiu ele roucamente. Aprender seu nome podia esperar, o casamento dela era mais importante. Os olhos da garota se arregalaram e ela sorriu para ele, misturando alegria e alívio, abrindo as mãos cerradas para revelar um par de anéis do céu combinando o que ela lhe ofereceu. Shanshus se aproximou dela para examinar os anéis mais de perto, depois pegou um pouco mais delicado. Você tem alguma condição? Sua futura esposa perguntou em um italiano respeitoso e com um leve sotaque. Shanshus a julgou como britânico bem criado, aliás. Interessante. Que tipo de condições? Ele perguntou em vez disso. Sou herdeira de 2 famílias, então preciso ter 2 filhos para herdá-las, explicou, mas gostaria de mais do que apenas 2 filhos. Eu gostaria de ter 10 filhos, admitiu Shanshus. Sempre foi um desejo secreto ter uma família numerosa e o 10 era seu número favorito. No entanto, ele entendia que as mulheres faziam todo o trabalho duro na gravidez e no parto, então uma esposa tinha direito ao veto. Ela não ria dele nem zombava do sonho dele. Que tal eu concordar com 10 gestações, depois disso vermos como nos sentimos em relação às coisas? Ela ofereceu com um pequeno sorriso. Mais alguma coisa? Eu posso matar seus inimigos, como seu marido, sua segurança é minha responsabilidade, disse Shanshus diretamente. Embora um certo grau de independência fosse bom, ele não queria o tipo de esposa que brigava com ele por cada pequeno detalhe só para provar que era uma pessoa independente. Como marido dela, ele seria responsável pelo bem-estar dela e levava suas responsabilidades a sério. Aceitável, ela admitiu, desde que eu possa me defender e defender meus filhos com força letal na sua ausência. Uma condição eminentemente agradável, bom saber que ele estava se casando com uma mulher que não tinha medo de fazer o trabalho sujo por conta própria. Concedido. Você tem outras condições próprias? Ela parou, mordiscando o lábio inferior. Peço que não interfira na administração dos assuntos da minha família, a menos que eles entrem em conflito direto com seus próprios interesses profissionais, e que mesmo assim me informe sobre o assunto e cheguemos a um acordo entre nós. Claro que vou consultá-lo, mas como são minha herança, tenho autoridade suprema. Fechado. Ele também não gostaria que ela interferisse nas questões da varia. Então, qual é o seu nome? Suas bochechas ficaram levemente coradas. Desculpa. Meu nome é Doreia Rosamund Black Potter e sou a herdeira Black e herdeira Potter. Eu sou Shanshus dos Vongola, líder dos Varia, ele disse a ela. 1 ano atrás ele teria se chamado de Shanshus Vongola, mas não tinha direito ao nome. O velho não o adotou direito, apenas o acolheu e o reivindicou oficiosamente. Se ele realmente fosse filho de Nono, teria sido suficiente, mas ele não era, então Shanshus realmente não tinha direito a nada. Isso foi, em muitos aspectos, pior do que ser negado o título de chefe. Ele era Vongola inteiramente à custa do velho e o próximo chefe poderia expulsá-lo se quisesse. Eu aceito você, Doreia Rosamund Black Potter, como minha esposa. Prometo ser fiel a você nos bons e maus momentos, na saúde e na doença, na guerra e na paz. Eu vou te amar, te honrar e te valorizar por todos os dias da minha vida. Pegando sua mão esquerda, ele deslizou o anel no terceiro dedo dela.
E eu aceito você, Chanchus dos Vongola, como meu marido, Doreia retribuiu prontamente. Prometo ser fiel a você nos bons e maus tempos, na saúde e na doença, na guerra e na paz. Eu vou te amar, te honrar e te obedecer todos os dias da minha vida. Ao deslizar o anel em seu dedo, Chanchui sentiu algo no ar mudar, como se as chamas ainda zumbindo ao redor tivessem notado as promessas feitas. No entanto, em vez de pensar nisso, ele se abaixou para beijar a esposa nos lábios. Talvez fossem apenas 9 horas da noite, mas era sua noite de núpcias e ele pretendia aproveitá-la ao máximo. Capítulo 43. De detalhes e ajustes. Dorei acordou devagar, perfeitamente contente em se aquecer ao seu redor, a luz da manhã entrando pela única janela pequena do quarto e os braços fortes envolvendo possessivamente sua parte superior do corpo. Ela era casada, a noite anterior tinha sido sua noite de núpcias, e o marido que a magia escolheu para ela era tudo o que ela esperava e mais. Ele era ainda mais alto que ela. Houve um rosnado baixo e incoerente perto de seu ouvido e os braços ao redor dela se apertaram, seu novo marido a puxando para mais perto e aninhando-se em seu pescoço enquanto dormia. Doreia sorriu, deixando os olhos se fecharem enquanto apreciava o zumbido baixo das chamas de Chanchus perfeitamente sincronizadas com as suas, sua força e atividade indicando que ele as usava regularmente e as conhecia intimamente. Ela era casada e era maravilhoso. Ela estava um pouco nervosa com a noite de núpcias, mas descobriu que seu marido não tinha muito mais experiência nessa área do que ela e estava perfeitamente feliz em ir devagar. Já era quase meia-noite quando finalmente tiveram relações sexuais, mas Doreia descobriu que sexo era possivelmente uma das melhores coisas do mundo e que ela era meio selvagem no quarto. Seu novo marido tinha arranhões por todas as costas, mais alguns no peito superior e marcas de mordidas nos ombros. Não que Doreia estivesse em melhor forma, depois de descobrir que sua noiva havia conseguido atacá-lo, Chanchui sorriu para ela e a segurou firmemente para a próxima rodada. Ela tinha hematomas leves nos pulsos de tanto lutar, mais hematomas espalhados levemente pelo resto do corpo, onde as preliminares haviam degenerado em lutas eróticas algumas vezes e vários chupões e marcas de mordida próprias. Ela também estava agradavelmente dolorida por todo o corpo, especialmente em lugares que nunca tinha percebido antes. Não que ela se importasse nem um pouco. No entanto, ela tinha apenas 12 horas com o marido antes que o ritual a levasse embora novamente, o que, como só tinham adormecido por volta das 3 da manhã, significava que ela mal tinha dormido 4 horas, se tanto, e sairia em pouco mais de 2 horas. O que era cedo demais e a simples ideia já ameaçava estragar seu humor. Já está acordado, a voz deliciosamente baixa do marido ressoou em seu ouvido, seu tom conferindo uma certa sugestão escura ao seu ronronar italiano líquido. Você realmente é insaciável, não é, minha esposa? É tudo culpa sua, eu nunca fui assim antes de me casar com você, respondeu Doreia provocando, virando-se para ver o rosto de Chanchus direito. Infelizmente, porém, não temos muito tempo. Por quê? Você lembra como eu cheguei aqui? Oh, claro, disse seu marido, os olhos agora levemente semicerrados em expectativa. Dorei aprendeu que o homem com quem se casou não era muito falante, mas sua linguagem corporal e a forma como suas chamas mudavam compensavam sua aversão a dizer mais de uma frase de cada vez. Foi magia, disse Doreia diretamente, sem se preocupar em quebrar o estatuto de sigilo quando sabia que seu marido definitivamente tinha 2 pais mágicos. Ele talvez não se lembrasse deles, provavelmente não, considerando que não parecia achar que tinha sobrenome, mas ainda assim era bruxo, então contar a ele estava tudo bem, mesmo que ele tivesse que ser um aborto, o que ainda era uma possibilidade. Fiz um ritual para encontrar um marido que fosse meu par e isso me trouxe até você. Mas o ritual só me mantém aqui por 12 horas, depois sou levado de volta para casa e temos que nos encontrar de novo. Pelo olhar do rosto dele, o marido dela não acreditava em magia, mas não dizia isso. Doreia tinha a sensação de que ele já tinha visto todo tipo de coisa realmente estranha em sua vida e estava disposta a aceitar magia como uma explicação temporária até que detalhes mais precisos fossem encontrados. Você é britânico, não é? Disse ele em inglês fluente e sem sotaque. Sim, estou, concordou Doreia na mesma língua. Mas você poderia passar um ano me procurando nos registros públicos e nunca me encontrar, pessoas mágicas são muito reservadas.
Chanshu esbufou. Então não é tão diferente da máfia. Doreia piscou. Ela tinha se casado com um homem da máfia? Blaise nunca ia deixá-la esquecer isso, ela sabia disso. Todas as piadas da princesa sobre ela se casar com o dragão em vez de esperar para ser resgatada nunca deixariam de diverti-lo. Sem contar que Chanshu se parecesse surpreendentemente com seu melhor amigo e irmão de juramento, o que sugeria que seu marido era pelo menos metade Zabini. Os Zabinis criavam fielmente, com sua aparência tradicionalmente italiana, mais atraentemente exótica, e Blaise só diferia por ter pele um pouco mais escura e cabelos levemente mais cacheados. As penas no cabelo do marido também reforçavam essa teoria. A mãe de Zé também usava penas e disse a Doreia que era uma tradição quase instintiva. Eu não sabia que a máfia treinava seus membros para usar fogo da alma, disse ela em vez disso. O livro de Abraxas incluía biografias de membros da máfia com Soulfire, mas não havia indicação de que fosse sistemático e sim coincidência. Fogo da alma? Chanshu os puxou para cima, os lençóis caindo para se dobrar em volta da cintura. Chamamos isso de chama da vontade da morte. Ele não respondeu à pergunta, mas Doreia não se importou. Ela podia se envolver no que ele fazia da vida, se fosse isso que ele quisesse. Quanto tempo você quer que eu te encontre? Meu pai vai querer te conhecer, disse ela, voltando ao italiano. Chanshu franziu a testa. Estou no meio de algo arriscado. Que tal 2 semanas? Vou encontrá-lo no pórtico da Catedral de Palermo ao meio-dia de quinta-feira, dia 15. Doreia assentiu, sem expressar sua decepção com o quão distante aquilo parecia. O marido dela tinha compromissos e seria egoísmo da parte dela esperar que ele os adiasse por ela. Escapando dos braços de Chanshu, ela saiu da cama, parou ao ver os rasgos profundos e irregulares no corpete do vestido que usava e, em vez disso, se apropriou da camisa social amassada que havia tirado do marido na noite anterior. Era bem grande nela, mas pelo menos isso significava que ela poderia abotoar os botões da frente. O que você está fazendo? Doreia se virou, erguendo uma sobrancelha diante da curiosidade distintamente lasciva do marido. Você estragou meu vestido, ela disse sem emoção, então acho que vou usar este. Ela alcançou os botões, mas Chanshu já estava fora da cama e sobre ela antes que pudesse fazer mais do que tatear por um botão de abertura, seus olhos vermelhos brilhando de fome. Encostada na parede do quarto, Doreia não tinha nenhuma objeção à escolha de atividade matinal do marido. Por mais que Chanshu quisesse continuar encontrando novas intensamente divertidas formas de fazer sua esposa gritar, ela tinha menos de 15 minutos restantes e isso realmente não era tempo suficiente. Então, em vez disso, ele se ajoelhou sobre onde ela estava estendida no chão e abotoou cuidadosamente a camisa sobre o peito arfante dela. Foi muito gratificante vê-la deitada ali, tão atordoada e trêmula, suas pernas tendo falhado no momento em que ele a soltou. Enquanto ela arfava, as mãos tremendo mesmo apoiadas no chão como se tivesse medo de cair, Chanshu andava cuidadosamente pelo quarto procurando todas as joias que ela usava na noite anterior. Colar na mesa lateral perto da taça de vinho, pulseira chutada por baixo do guarda-roupa, cinto levemente debaixo da cama, brincos em 2 cantos diferentes do quarto e tiara caída entre a cama e a mesa de cabeceira, do lado dele do colchão. Quando ele encontrou tudo, ainda milagrosamente intacto, sua esposa já havia se recuperado um pouco e estava se levantando para sentar. Ekoti, disse ele secamente, jogando a fortuna em pedras preciosas no colo dela. Ele não sabia como se sentia em relação a tudo isso agora. Ele amava sua esposa, ela era perfeita, pelo que sabia dela, graças ao grande despejo de informações do ritual da noite anterior e uma noite passada na companhia dela. Mas ele provavelmente morreria no ataque a Sede Vongola em 1 semana e deixá-la viúva seria uma traição à sua confiança. Ele também não tinha dado nada para ela e isso não lhe agradava. Ela até tinha fornecido as alianças de casamento, pelo amor de Deus. No entanto, a sala estava lacrada e não havia nada na sede da varia que pudesse ser um presente adequado para sua nova esposa. Ele teria que pedir algo especialmente, ou talvez fazer algo para ela ele mesmo. Então os olhos de Chanshu pousaram em suas X-Guns e a inspiração surgiu. As armas eram bem pequenas, facilmente pequenas o suficiente para caber nas mãos da esposa, e o recuo era praticamente inexistente.
serviriam como o primeiro presente, já que só porque o noivado durou apenas os 5 segundos que levou para nomear e concordar com as condições, não significava que ela não merecia um presente de noivado adequado. Ele ia fazer um novo par para si mesmo, então eram ideais. Enquanto sua esposa colocava suas joias de volta, Chanshu tirou os carregadores extras dos bolsos da jaqueta pendurada na porta e pegou a mala de metal no fundo do guarda-roupa, que continha o restante da munição para seus X-Guns. Como o novo par usaria munição de calibre maior, ele não tinha utilidade para nada do que tinha ali, então poderia muito bem dar tudo para sua esposa. Guardando os clipes de volta na caixa, ele a fechou com um estalo e a levou até sua linda noiva. Ela conseguiu colocar os brincos de volta, assim como o colar e a tiara, que ficavam muito bonitos em seus cachos soltos e bagunçados, que caíam pelas costas até a cintura, mas o cinto agora estava casualmente enrolado em seu braço superior e ela ainda mexia na pulseira. O coração dela ainda não tinha voltado ao normal, o que lhe dava uma sensação quente e convencida. Aqui, isso é para você, disse ele brevemente enquanto ela olhava para ele, se agachava e entregava as armas. A maleta tem munição especializada. Especializado como? Sua esposa perguntou curiosa, manuseando os X-Guns de forma treinada e competente. Foi um alívio saber que ele não precisaria ensinar a ela o básico de segurança com armas de fogo quando faltavam apenas uns 5 minutos. A Grã-Bretanha tinha leis rigorosas contra armas de fogo, então era raro um britânico saber como usá-las. Ela vai absorver e canalizar suas chamas, explicou sucintamente, levantando-a e arrastando-a até a janela entreaberta. Olha! Pegando uma das X-Guns dela, ele apontou um pombo empoleirado em uma torre próxima, invocou suas chamas da ira e disparou. O pássaro desapareceu em um flash de vermelho alaranjado, completamente vaporizado. As armas canalizam a chama para as balas, que a armazenam até você disparar e a gastam no impacto. Depois faço mais balas para você, mas isso vai ser suficiente por algumas semanas. Ela aceitou a X-Gun de volta, segurando ambas as armas contra o peito com uma mão enquanto pegava a mala dele com a outra. Obrigado, disse sua esposa sinceramente, ficando na ponta dos pés para depositar um beijo casto em seus lábios. Até quinta-feira depois da próxima, meu marido. Eu te amo. Então houve um sussurro de chama do céu e ela se foi. Chanshu olhou irritado para o espaço vazio onde ela estava. Ok, agora ele acreditava que essa coisa mágica que ela mencionou era mais do que apenas chamas e poderes psíquicos e assim que o golpe acabasse, ele faria a esposa explicar tudo para ele para que ele pudesse aprender a fazer isso também. Qualquer sociedade subterrânea precisaria de um código de sigilo rigoroso e rigorosamente imposto para permanecer em segredo, mas como magia a trouxe até ele, isso implicava que ele também tinha magia, ou pelo menos o potencial para ela. Aprender o que isso envolvia e descobrir como usá-lo só poderia beneficiar ele e os Vongola no futuro, mesmo que ele não pudesse contar para ninguém. Ficar por 12 horas na mansão Potter, esperando Doreia voltar, não era realmente repousante, apesar dos elfos domésticos trazerem chocolate quente e dormirem em algumas das camas mais confortáveis conhecidas pela bruxa. Daphne, por exemplo, dormiu muito mal. Em algum lugar, sua amiga ia se casar e passar a noite de núpcias. Daphne não pôde deixar de corar confusa com as implicações dessa ideia, com um homem que elas nem sequer tinham conseguido investigar antes. Ela acabou adormecendo, mas acordou cedo e, em vez de ficar olhando para o dossel do dossel, levantou-se e desceu para tomar café da manhã. Apesar de serem 6 da manhã, tanto Luna quanto Dawn já estavam acordadas e vestidas, e havia uma mesa luxuosa na mesa da sala de café da manhã. Provavelmente também dormiram mal. Daphne murmurou um breve bom dia para as duas e aproveitou os croissants franceses no meio da mesa. Doreia preferia um café da manhã continental fora da escola, não gostando nem um pouco de comida frita gordurosa cedo pela manhã, o que, na opinião de Daphne, era altamente civilizado e algo que Hogwarts deveria prestar atenção. A única coisa boa do torneio tribruxo era a diversidade de alimentos disponíveis nas refeições ao longo do ano, inclusive no café da manhã. Infelizmente, a diversidade havia sumido com os visitantes, informando Daphne que a dieta tradicionalmente britânica e rigorosa a qual estavam limitados era algo a que os elfos se conformavam por obediência, e não por falta de experiência. Algo a mais para culpar Dumbledore. Mais 2 horas, disse Dawn baixinho, olhando para sua xícara de chá como se ela guardasse os segredos do universo.
Se Dawn realmente tivesse talento de vidente, talvez tivesse. Tenho certeza de que a Rhea está ótima, disse Luna serenamente. Ela provavelmente está se divertindo de última hora com o novo marido, eles podem até estar tendo um bebê. Gostaria de ajudá-la a cuidar de um bebê, sempre quis irmãos mais novos. Daphne engasgou com o chá. Às 10 menos 8, as 3 garotas estavam de volta ao porão no andar de baixo, mas enquanto Daphne se preocupava e Dawn parecia completamente distraída, Luna andava por aí tentando portas e investigando o laboratório de poções que encontrou por uma porta que parecia um nicho, a menos que você prestasse atenção. Daphne só estava feliz que Luna não estava mais falando sobre sexo, foi constrangedor e ela não sabia o que dizer para a garota mais nova. Não que sexo fosse tabu, mas era privado e não algo que as garotas deveriam conversar no café da manhã. Nem mesmo meninas maiores de idade revelavam coisas assim durante as refeições, embora Dawn aparentemente não tenha percebido a indiscrição de Luna devido à sua própria distração crescente conforme a manhã avançava. Luna tinha percebido muitos dos pequenos sinais sociais e padrões que todas as meninas do grupo de Doreia seguiam, mas só porque ela sabia o que era socialmente apropriado não significava que ela iria obedecer. Ela havia evoluído muito desde a sonhadora tímida que Rhea arrastou para o grupo de estudos no 2º ano, mas ainda era Luna Lovegold e a excentricidade alegre não ia desaparecer tão cedo. O fato de Luna já ter feito vários de seus OWLS e passado com louvor indicava que ela não seria deixada para trás só por ser mais nova. A carta que vinha com seus resultados revelava que seu pedido para pular um ano fora atendido e que ela começaria o 5º ano junto com Daphne no outono. 5 minutos para as 8. A estrela de 7 pontas desenhada em chamas laranja continuava pulsando suavemente, como se fosse em sintonia com um batimento cardíaco lento. Daphne se perguntava como o fogo da alma havia afetado o ritual, porque não tinha dúvidas de que isso aconteceu. Não era magia, apesar de seguir as mesmas linhas e algumas regras básicas. Era espiritual, não nascido de sangue e mente, mas algo mais inefável e, em muitos aspectos, mais potente. Magia era muito boa, embora mais flexível do que os professores de Hogwarts diziam, mas fogo da alma era tudo sobre quem você era. Era sua própria vontade imposta diretamente ao mundo, sem um meio para suavizar o golpe, uma interação crua entre a alma e a realidade física. Às vezes, Daphne ficava atônita com quantos amigos de Rhea haviam aceitado o assunto de bom grado, quase sem se importar com os perigos envolvidos. É verdade que ela também não hesitou, mas, ao contrário da maioria, ela conhecia os riscos. A magia da alma era uma das disciplinas mágicas menos compreendidas, o conhecimento geralmente passado de mestre para aprendiz e consistia em grande parte em evidências anedóticas do que funcionou, do que não funcionou e especulações cautelosas sobre o motivo. Mas os outros não se importaram com isso, tudo o que importava para eles era que Rhea estava aprendendo e se ofereceu para compartilhar o conhecimento com eles. O brilho alaranjado do chão aumentou brevemente de intensidade antes de explodir e desaparecer, revelando Rhea parada no que seria o centro da estrela. Daphne piscou diante da aparência desleixada da amiga, seu cabelo estava emaranhado e caindo pelas costas, suas joias tortas e ela usava uma camisa trouxa parcialmente abotoada que mal cobria seu traseiro. Daphne então notou os chupões, pequenos hematomas e marcas de dentes e um vermelho escarlate. Era isso que ela achava que era escorrer pela perna interna da amiga? Luna então correu até ele com um frasco em uma mão, desceu e usou a varinha para pegar o branco escorrendo, fluido, em seu frasco antes de passar a varinha sobre ele algumas vezes. Aqui estamos, contra necessidades futuras, disse animada. É bom ser casado, Rhea. Rhea riu, o som tão maravilhosamente livre e alegre que o coração de Daphne pulou no peito. Ser casada é maravilhoso, ela disse honestamente, mas acho que preciso tomar um banho. Ah, e eu realmente preciso guardar meus presentes de casamento em um lugar seguro onde ninguém tente mexer neles. Presentes de casamento? Dawn ergueu uma sobrancelha para as armas. Seu marido te deu armas. Ele quer que eu esteja segura e quer ser quem me protege, disse Rhea feliz, o sorriso enchendo seu rosto enquanto quase pulava de alegria. Bom, disse Daphne, seus nervos finalmente relaxando um pouco diante da alegria constante e incondicional da amiga. Estou tão feliz por você, Rhea. A nova Lady Potter riu, abraçando as 2 armas trouxas contra si.
O tempo passado com a família Black extensa e Hermione no Jardim Longo ao menos informou Daphne sobre o quão perigosamente perigosas as armas modernas trouxas podiam ser, que provavelmente era o objetivo. Ele é perfeito para mim, ela confidenciou, mas acho que tem algo estranho acontecendo na família dele, então vamos ter que investigar um pouco. Ele se parece demais com Zé para ser coincidência, mas não reivindicou o nome Zabinin. Oh, um mistério! Luna churiou enquanto subiam apressadas as escadas até o banheiro mais próximo. Que emocionante! Daphne só esperava que o novo marido de Rhea não fosse tão propenso a ser alvo de conspirações inesperadas quanto ela. Capítulo 44. De decisões e de cumprir promessas. Shanshui sabia, intelectualmente, que o casamento mudava as pessoas. Ele viu sua irmã adotiva Maria Chiara se casar e como tanto ela quanto o marido foram diferentes depois. Ter filhos mudou ainda mais os dois, mas de forma boa. A irmã mais velha rica ganhou uma suavidade que equilibrava sua personalidade impiedosamente utilitária, incomum para uma Ren, e seu marido ganhou coragem e aprendeu a pensar antes de falar. Claro, ambos também se tornaram muito proativos em descobrir e eliminar ameaças a si mesmos e aos filhos, que era a parte que Shanshui mais aprovava, porque ameaças à filha de Nono eram, por definição, ameaças ao Vongola. No entanto, ele realmente não entendia como o casamento mudava uma pessoa até se encontrar casado e depois ter que lidar com as mudanças sem a esposa. Levou menos de um dia para ele começar a sentir falta dela, pelo amor de Deus. Ok, muito disso era definitivamente desejo agora que ele tinha sido apresentado ao puro prazer que se podia encontrar no sexo, mas havia algo mais fundamental nisso do que isso. Ele sentia falta da harmonização das chamas dela com as suas, que mal percebeu até ela não estar mais lá e sentir como se um buraco enorme tivesse se aberto sob seu coração. Admito que ele só se sentiu levemente desconfortável até tirar a aliança, então a culpa era dele mesmo, mas ele não queria que Luxuria percebesse. Porque Luz notaria, e dado o risco de sua posição atual, deixar que ele tivesse uma esposa vazasse só a colocaria em perigo, membro de uma sociedade mágica secreta ou de outra forma. Embora ele não soubesse antes da existência dessa sociedade mágica secreta, isso não significava que outros dentro da máfia e talvez até mesmo a varia fossem ignorantes disso. Se a notícia vazasse, alguns de seus inimigos poderiam estar motivados e informados o suficiente para encontrá-la. Ele colocou o anel em uma corrente no pescoço, escondido dentro da camisa para repousar contra o coração. Isso ajudou um pouco, mas a sensação persistente de que não estava honrando sua nova noiva como deveria ainda o deixava muito irritado. Também havia a questão do vestido de noiva, que era mais uma camisola de noiva do que o tipo de vestido que uma dama deveria usar em público. As costuras do corpete tinham sumido completamente, mas isso porque Shanshui não teve paciência para lidar com os botões delicados, e em vez disso, usou um pequeno e impecavelmente controlado tentáculo de chamas da ira para dissolver a costura que mantinha as costuras unidas. Nada realmente rasgou, então se quisesse ver a esposa com o vestido de novo, só precisava consertá-lo, ou então consertá-lo ele mesmo. Ele certamente não era alfaiate, mas costuras não eram exatamente o que se poderia chamar de difíceis. Chato, sim, mas não difícil, provavelmente não mais do que algumas horas de trabalho ao ar livre. Ter um vestido no guarda-roupa certamente atrairia atenção indesejada, mas Shanshui não conseguia se obrigar a destruí-lo, por mais sensato que fosse. Eventualmente, ele virou o roubo do avesso para que nenhuma renda visse e o escondeu no fundo do guarda-roupa com os vários trajes tradicionais de outras nações que, de alguma forma, sobreviveram às missões secretas para as quais foram comprados. Mesmo que alguém a encontrasse lá, podia facilmente ser passada como se tivesse sido colocada lá por acidente pelos servos. Outro contratempo inesperado foi que, ao planejar sua estratégia para atacar a sede Vongola, ele se viu considerando quais contingências deveria tomar para o benefício da esposa. No entanto, assim que isso veio à mente, ele se lembrou instantaneamente de que não poderia nomeá-la em um testamento porque isso chamaria a atenção da máfia sem ele para protegê-la. Não poderia transferir dinheiro para uma conta para ela porque não tinha como entrar em contato e não poderia ordenar que seus homens a procurassem e a servissem em seu lugar, pois não conseguiriam encontrá-la. Tudo isso irritou ainda mais Shanshui e ele decidiu não morrer, não importando quão ruim seu golpe tivesse sido, pois não trairia sua esposa daquele jeito.
Já era ruim o suficiente ele não vê-la por quase 2 semanas. Quem sabia o que poderia acontecer com ela nesse tempo, armada com suas X-Guns ou não? Ele nem sabia se ela tinha guardiões para protegê-la. Não ter suas armas chamou atenção, mas só Squalo teve a ousadia de perguntar o motivo e, depois que Chanshu jogou uma garrafa de vinho meio vazia na cabeça dele por causa da pergunta, ninguém mais comentou isso. Mais estranho era que ninguém tinha notado que ele estava trancado no quarto por 12 horas ou mencionado ter ouvido ele e sua esposa se envolvendo a noite toda e também pela manhã. Isso era mais uma evidência da existência da magia e de que ele realmente precisava aprender, porque ser capaz de esconder sons e de alguma forma impedir que as pessoas percebessem as coisas seria algo incrivelmente útil de se aprender. Claramente não precisava de foco constante para funcionar, o que o colocava acima das chamas de névoa, já que ele só podia usá-las enquanto se concentrava na tarefa em mãos, o que tornava impossível usá-las para esconder que era íntimo com sua esposa. Magia era claramente algum tipo de efeito diária e podia ser programada com um cronômetro, como o ritual, o que seria incrivelmente útil em missões. Evitar se prender à esposa e ao fato de já estar falhando como marido era, no entanto, algo que Chanchus precisava continuar, porque faltava menos de uma semana para o grande dia e garantir que nenhum dos guardiões do velho desconfiasse era vital. Especialmente Visconde, o guardião das nuvens era um velho astuto e o único dos guardiões de Nono que não havia ficado mole e complacente nos últimos anos. O plano de Chanchus envolvia mirar os guardiões do relâmpago e do sol separadamente para que não pudessem proteger o chefe, e depois fazer seus homens eliminarem os outros guardiões enquanto ele perseguia o velho pessoalmente. Squalo provavelmente ficaria com ele, mas Chanchus tinha certeza de que seus próprios guardiões poderiam lidar com os despreparados Cloud, Mist, Storm e Ren, desde que não fossem colocados contra seus equivalentes. Em vez disso, Bel enfrentaria a nova chuva verde, Mammon contra a experiente nuvem, Levi contra a tempestade com o braço protético metálico e Luz contra a forte, porém inexperiente, névoa, enquanto Otabil, sua nuvem e o segundo em comando dos líder Varia, coordenavam os esquadrões e mantinham a linha de fuga aberta. Não que Chanchus pretendesse escapar, mas ele precisava planejar tudo direito e isso significava se preparar para todas as contingências possíveis, por mais improváveis que fossem. Na verdade, Chanchus não gostava muito de Otabil, pois o homem era um covarde por causa de sua bajulação, mas era o Cloud mais forte da Varia e tinha medo suficiente de seu novo líder para fazer o que lhe mandavam sem questionar. Não era perfeito, mas teria que ser suficiente. Doreia não gostava de acordar sozinha depois do casamento. Antes era normal e nem valia a pena notar, mas toda manhã desde aquele despertar lânguido e maravilhoso nos braços do marido, doía um pouco por dentro abrir os olhos e ficar sozinha na cama. Provavelmente não foi o melhor começo para um casamento, ter que perdoar seu marido toda manhã e noite por não estar presente. Ela teve que se lembrar de que o marido não esperava se casar quando ela apareceu no quarto e na vida dele sem aviso prévio e já tinha uma vida que envolvia agendas a serem cumpridas. Para se distrair, Doreia foi atraída pela alquimia com Rance e assumiu um projeto de encantamento para poder se comunicar com todos os amigos pessoalmente, apesar de terem que voltar para Hogwarts. O plano dela para isso era simples: espelhos. Não espelhos de vidro facilmente danificados como o pequeno espelho de mão que Doreia usava para falar com o pai em emergências, mas espelhos de penteadeira prateados polidos de tamanho razoável que podiam ser colocados em estojos de couro e disfarçados de cadernos. O processo de encantamento era bastante longo e um pouco tedioso, pois precisava ser repetido para cada espelho sem divergências nas matrizes rúnicas, mas era envolvente e exato, e era isso que ela precisava naquele momento. Dorei acabou fazendo a maior parte do trabalho nos espelhos simplesmente porque Rance mergulhou de cabeça nos livros de alquimia que ela lhe entregou e não pôde ser arrastado para longe deles. Parte do problema era que, apesar da velocidade de leitura extremamente respeitável de seu vassalo, ele tinha muito material a abordar. Os Potter construíram sua riqueza e influência iniciais sobre a alquimia. Depois a aumentaram com encantamento e só nos últimos 300 anos se deixaram levar a ser simplesmente mestres de transfiguração, guardiões e líderes políticos. A família Potter começou com o filho de um druida que, quando os romanos invadiram, em vez de se matar lutando, escolheu ficar discreto e se tornar aprendiz de um oleiro.
O jovem britânico então aplicou suas habilidades mágicas básicas para produzir potes melhores, desenvolver esmaltes e imbuir suas criações com certas propriedades. Isso era alquimia em sua forma mais básica, alterar permanentemente a natureza de algo. Seus filhos desenvolveram ainda mais suas técnicas e um dos filhos foi notado como tendo magia e foi aceito como aprendiz por um bruxo romano. Esse jovem depois aplicou sua educação mágica para investir ainda mais na cerâmica da família e também para expandir o campo metalurgial, especialmente joias. Ele também foi o primeiro Potter a ser alfabetizado, então anotou tudo que seus pais, tios e avô descobriram para seus sucessores, junto com suas próprias conquistas. Aquele Potter era apenas o começo de mais de 1500 anos de tradição alquímica na família Potter, com a avó do famoso Nicholas Flamel também tendo sido Potter. Essa longa e distinta herança se traduziu em uma vasta montanha de notas, pergaminhos, grimórios, textos e relíquias, muitos deles escritos em dialetos pré-medievais. Heinz era fluente em latim e alfabetizado em inglês antigo e médio, então estava bastante relutante em se afastar daquele inesperado banquete de informações. O fato de que provavelmente levaria anos para ler e categorizar tudo corretamente era parte do problema, apesar de vários Potters anteriores claramente terem revisado tudo sozinhos para traduzir, explicar e esclarecer em diferentes momentos da história. No entanto, era igualmente claro que nada havia sido lido ou atualizado desde a época do Estatuto de Sigilo, que foi há muito, muito tempo. Muitas descobertas científicas novas foram feitas desde então e afetariam a interpretação de muitas coisas documentadas pelos Potters medievais. Não só no lado mágico, já que a química e disciplinas relacionadas realmente floresceram no lado trouxa, especialmente nos últimos 2 séculos. Doreia não se importava muito com a obsessão de Heinz, era melhor do que ele bajulá-la e os ajudava a estabelecer uma nova rotina como senhora feudal e vassalo dos cavaleiros, o que era muito importante, já que Heinz não era mais seu igual. Ele magicamente se colocou um degrau abaixo dela, o que precisava ser reconhecido e integrado à rotina deles. Ele não era mais um amigo próximo, os limites entre eles haviam sido movidos e se adaptar ao novo normal era vital. Especialmente porque Dorei agora era casado e seu marido podia, com razão, se ofender se seus vassalos estivessem muito familiarizados. Sua obsessão por alquimia também o impedia de se preocupar com ela quando ela estava cabisbada, já que ele nem percebia isso. Doreia sabia que isso não duraria, pois logo ele se adaptaria a uma rotina menos intensa, mas por enquanto e provavelmente durante todo o mês que viria, Heinz teria a cabeça em um livro, pergaminho ou pacote de pergaminhos, anotando e tentando entender o assunto. Doreia se divertiu com os espelhos. Ela os encantava para que pudessem se comunicar com seu espelho mestre e com todos os outros espelhos. Depois adicionou proteções de privacidade para que outras pessoas não percebessem que estavam sendo usados e não pudessem ouvir o que estava sendo dito. Depois, ela encantou as caixas para que pudessem se assemelhar a livros didáticos e adicionou proteções contra roubo, danos e avisos gerais. Ninguém tentaria folhear o livro em busca de informações, mesmo que estivesse procurando uma cópia do texto cuja capa o caso do espelho imitava. Parte do encantamento básico era um trabalho rúnico complicado que permitia que ela conversasse com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas isso só era possível se o espelho mestre estivesse ativo. Dei poderia ligar para Trey ou Zay, não para os dois, mas poderia ligar para Doreia e pedir para que ela então entrasse em contato com os outros dois, se necessário. Em menos de uma semana após o casamento, Doreia havia feito 25 espelhos para combinar com seu espelho mestre, julgando isso suficiente por enquanto. Só a prática e a experiência permitiriam que eles resolvessem os detalhes da nova invenção e criassem ideias para melhorá-las. Como muitos dos encantamentos usados eram proprietários dos Potter, isso não era algo que ela pudesse delegar à engenhosidade dos gêmeos, mas tinha certeza de que eles teriam muitas ideias para ela implementar. Chanchos lutava pela vida contra o velho idiota, tendo que dar tudo de si para não ficar grudado em uma das colunas que sustentavam o porão da sede vongola como se fosse uma pasta grossa. Foi fantástico. Eu nunca soube que você tinha isso em você, seu velho senil, ele arfou, um sorriso maníaco no rosto enquanto estava em frente ao velho, Squalo encolhido atrás de uma coluna a uma boa distância, fazendo um esforço para ficar acordado e manter suas entranhas por dentro, onde pertenciam. Esse ferimento foi tratado pelo próprio Nono,
pois até aquele momento o maldito tubarão permanecerá ileso e apenas levemente respingado de sangue. O ataque foi um sucesso notável, embora houvesse mais membros armados da família na sede do que ele esperava. Apesar de seu ataque um pouco depois do início do café da manhã, seu plano para dividir e derrotar os guardiões de Nono foi maravilhoso. O sol morreu quase instantaneamente, o relâmpago foi o próximo a cair e o último que viu de seus subordinados. Bel estava feliz cortando o jovem Ren, apesar de ser quase 20 anos mais novo que o homem, enquanto Mammon enfrentava o perigoso Cloud de frente. Nono não estava lá na linha de frente, o covarde, então Shanshus precisou caçá-lo. Ele abriu caminho pela maioria dos lutadores de alto escalão dos Vongola que não eram capazes de usar chamas, conseguindo exatamente isso, com Squalo bem ao seu lado. Eles encontraram o velho no escritório dele, que agora estava mais do que um pouco destruído, e seguiram o desgraçado pelas passagens secretas até o porão, onde finalmente havia espaço suficiente para realmente dar tudo. As colunas que sustentavam o telhado acima deles pareciam ter sido mastigadas por ratos gigantes, alguns deles tendo perdido mais da metade do seu peso. Ele talvez ainda não tivesse construído um par novo e melhorado de X-Guns, mas isso não significava que não pudesse causar danos sérios com as mãos nuas. Iemitsumi pediu para não te matar, mas com tantos sacrificados como chefe, não posso deixar você viver, disse o velho, seu cetro à sua frente com chamas do céu queimando em sua cabeça. Shanshu zombou. Emitsu queria que ele fosse mantido vivo? Que piada! O novo líder do CDF realmente era um tolo. O homem meio japonês não sabia nada sobre Shanshus além do que ele inventou para alimentar suas próprias ilusões, e se o velho à sua frente achava que dizer algo assim o manipularia a pensar bem do idiota, ele realmente estava ficando senil além de ficar mole. Então Nono se moveu para desferir o golpe fatal e Shanshus finalmente verbalizou toda a sua raiva por ter sido traído, toda a sua fúria por ter sido enganado e sua completa e absoluta aversão a tudo que o velho permissivo e sem espinha vertebral à sua frente fazia com a família. Ele cortou qualquer coisa que pudesse dar pistas ao velho sobre a existência de sua esposa e ignorou deliberadamente o fato de que Squalo estava bem ao alcance da audição e consciente. Se ele morresse, sua esposa viria procurar e, com sorte, encontraria o tubarão, que poderia contar o que aconteceu. Seria uma desculpa péssima, mas ele devia isso a ela, pelo menos. E agora você sabe disso, eu vou te matar, ele finalizou, invocando suas chamas da ira nas mãos e avançando. Ele podia ver que o velho tolo havia adivinhado o verdadeiro significado de suas palavras, a verdadeira razão pela qual ele havia encenado aquele golpe. A hiperintuição Vongola garantiu que o velho tivesse entendido a mensagem. O jeito como ele se encolheu levemente e suas rugas pareceram se aprofundar deu a Shanshus uma sensação feroz de satisfação. O excessivamente permissivo Dotard agora tinha os olhos abertos para todos os seus erros, o que significava que Shanshus havia vencido. Mesmo que Nono matasse como teria que fazer para não ter toda a família rebelada contra ele, Shanshus ainda estava certo e o velho sabia disso. Sinto muito, pessoal, murmurou o velho sujeito enquanto Shanshus pulava para matar, eu tenho que fazer isso, afinal. Com certeza você tem, Shanshus queria dizer. Mas, em vez de chamas do céu queimando e corroendo por dentro, ele sentiu um frio gelado, sufocante. Que diabos? Que técnica é essa? Engasgou, olhando horrorizado para o gelo que envolvia suas mãos. As chamas da ira manifestadas dele simplesmente desapareceram. Ele ainda podia senti-los queimando dentro dele, mas era uma queimação abafada e estava desaparecendo a cada segundo. Então cometeu o erro de olhar para cima e encontrar os olhos do velho e soube o que estava acontecendo. De algum modo, ele estava sendo congelado, completamente congelado, ele não estaria morto, mas também não poderia viver. A simples ideia de tal prisão o enchia de tanta indignação e amarga traição que não conseguiu evitar o rugido de fúria animal que escapou de sua garganta. Como o desgraçado ousa fazer isso com ele? Como ousa o velho desgraçado de matá-lo no último momento e escolher um caminho fácil? Como ousa forçar Shanshus a quebrar a promessa feita à esposa? Enquanto o gelo se fechava em sua cabeça e o frio o consumia, o último pensamento de Shanshus foi para a mulher feroz, astuta e completamente digna a quem ele havia se atrelado. Eu vou protegê-la. Eu vou matar seus inimigos. Eu não vou.
Capítulo 45. De sofrimento e complicações estranhamente esperançosas. Era café da manhã na mansão Black, com Rance lendo à mesa, Zé conversando com Doreia sobre o marido novamente na tentativa de extrair mais detalhes que ela ainda não mencionara e que poderiam ser úteis para identificar o possível Zabini, Day tomando chá, Hermione conversando com Trey sobre as leis relativas aos curandeiros, que eram surpreendentemente poucas e perturbadoramente relaxadas, Lorde Almofadinhas assentindo junto com a explicação apaixonada de Dora Tonks sobre como o bruxo seguia. Rua atualmente percebia a Guerra Negra, como estava começando a ser chamada, Theo apenas comendo e Luna conversando com Fred sobre heliopatas, seja lá o que fossem. George assistia tudo isso feliz, pegando pedaços de várias conversas e anotando entre mordidas de torrada sobre maneiras de aumentar a eficácia da primeira série de pegadinhas armadas. O pó das trevas peruano tinha potencial real, desde que conseguissem encontrar uma forma de enxergar através dele. Então, às 9 minutos, Dorei atrapalhou a xícara de chá, derramando conteúdo sobre o croissant meio comido, e segurou o peito com as duas mãos, o rosto ficando de um tom horrível de cinza amarelento. Saltando do assento e jogando para trás no carpete, seu primo mais assustador soltou um suspiro horrível e sufocante, um som que visceralmente lembrou George de algo que o Barão Sangrento lhe dissera uma vez. Uma pessoa esfaqueada entre as costelas não grita, prevete o espectro ensanguentado e austero roucou, porque seus pulmões foram perfurados e não consegue respirar. Eles só conseguem ofegar impotentes enquanto falham desesperadamente em puxar ar suficiente para se manter entre os vivos. Vendo Dorei ofegar e tremer, olhos arregalados e pele de giz com lágrimas de horror nos olhos, George soube que teria pesadelos com a jovem Lady Potter sendo assassinada à mesa do café da manhã mesmo anos depois. Zé saltou da cadeira assim que sua irmã juramentada tropeçou para trás da mesa e a envolveu com um braço enquanto ela quase se dobrava de dor evidente, implorando em italiano fluido que George não entendia as palavras, mas facilmente conseguia adivinhar o significado. Como os outros, Sai queria saber o que estava acontecendo, provavelmente para poder ir e matá-lo. Zabini tinha um lado cruel quando se tratava de sua Doreia, como testemunharam após sua derrota no palco de duelo, quando o adolescente italiano destruiu brutalmente a infeliz estudante de Durstram que achou uma boa ideia humilhar a herdeira Black após desarmá-la. Zé, ambos os gêmeos decidiram então, não era alguém para irritar. Nunca. Rance também abandonou seu livro e caiu de joelhos diante de sua senhora Feldaira, segurando delicadamente seus pulsos e mantendo sua atenção fixa em seu rosto. George ainda não entendia por que Rance tinha jurado o juramento que fez, como se não entendesse por que o loiro alto tinha que agir diferente agora. No entanto, ele reconheceu que precisava entender, pois caso contrário provavelmente teria metido os pés na pior hora possível. Por isso ele havia escrito recentemente para a tia-avó Lulu pedindo para dar a ele, Fred e Ginny o treinamento completo e inclusivo de etiqueta que provavelmente deveriam ter tido quando crianças. George havia descoberto recentemente que o pai sabia de tudo aquele assunto formal, mas a mãe não, porque o vovô Prevette morreu quando a mãe tinha pouco mais de 6 anos e a vovó Prevette então cuidava e sufocava o filho mais novo para distraí-la do luto. George tinha essa visão dos acontecimentos do tio-avô e de fazia mais sentido do que a versão da mãe, explicando a queda brusca do tio Bilius no alcoolismo logo após sair de Hogwarts e como ninguém jamais tinha feito nada a respeito. Ensinar boas maneiras era a função da esposa, já que era feito em casa antes mesmo das crianças irem para Hogwarts. Mamãe, no entanto, nunca aprendeu e, por isso, não conseguiu ensinar, deixando seus 7 filhos lamentavelmente despreparados para os altos escalões da sociedade mágica. Como o tio-avô Idge e a tia-avó Lulu haviam oferecido adotar George e Fred como herdeiros, seria aceitável que a tia-avó Lulu lhes ensinasse boas maneiras. Ginny, no entanto, descobriu e insistiu em ser autorizada a participar, o que era irregular e, portanto, feito às escondidas. Pelo que a mãe sabia, Ginny estava visitando a Luna. Luna, no entanto, estava na mansão Black e Ginny estava na casa Prevette, aprendendo a ser feminina. George desejou sorte à tia-avó Lulu. Ginny podia gostar de parecer bonita e cheia de babados, mas em vários aspectos fundamentais ela era uma moleca sem vergonha. Doreia finalmente parou de balançar e recuperou um pouco da cor, mas então um lamento terrível escapou de sua garganta e ela se afastou dos amigos reunidos e fugiu do quarto. Zé correu logo atrás dela, seguido por Day, Trey, Rance e o próprio Lord Padfour.
George ficou na sala de café da manhã com os outros, imaginando exatamente o que havia acontecido para reduzir seu primo assustadoramente seguro de si a um desastre sem motivo aparente. Dorothea sabia, desde que estava traçando o ritual de casamento, que ela e seu futuro marido estariam mais ligados do que um casamento bruxo convencional poderia alcançar. Ela também sabia que os anéis de Lord Potter tanto fortaleceriam quanto facilitariam a conexão. Ela não esperava que o marido fosse ativo no fogo da alma, mas o fato de ele ter aprofundado ainda mais o laço entre eles. O fato de ela ter sido virgem e sua primeira amante os uniu ainda mais. A separação física antes de realmente se estabelecerem no relacionamento doeu, uma dor surda sob o coração que nunca desapareceu, mas que empalidecia diante do que ela havia vivido na mesa do café da manhã. O frio que infiltrava, a fúria impotente, o súbito desaparecimento de algo que ela nem percebera estar ali até ser abruptamente roubado dela. Será que seu dragão de marido poderia ter morrido? Certamente Deus não seria tão cruel? Dorothea sentiu uma dor fria e oca no peito, mas não era a dor horrível e lancinante que sentirá quando a tia-avó Cassiopeia morreu. Isso lhe dava esperança de que talvez Shanshus não estivesse morto, mas a única forma de verificar era investigar a tapeçaria da família no escritório do senhor. A tapeçaria da família Black Manor foi a original da qual as outras tapeçarias familiares menores das outras casas foram copiadas. As tapeçarias menores podiam ser editadas, o original não podia. O Lord Black podia, portanto, rastrear toda a família, bastardos, skibs e tudo, desde que estivessem a menos de 3 gerações de uma pessoa que tivesse doado sangue para a pedra do registro da tapeçaria em algum momento. Cônjuges dos Black não podiam ser adicionados diretamente à tapeçaria, mas o casamento afetava a magia de um bruxo ou bruxa, então ao doar sangue após casar, o nome do marido ou esposa de um Black aparecia. Datas de nascimento e morte eram adicionadas automaticamente, então se Shanshus estivesse morto, a tapeçaria avisaria ela. Correndo rapidamente para uma sala acessível apenas aos do sangue, Dorothea cravou os dentes no polegar e espalhou o dedo ensanguentado sobre a pedra fria e lisa cravada na parede na altura da cintura antes de se virar para estudar o tecido bordado que exibia sua árvore genealógica. Era impressionante, ainda mais se você percebesse que apenas as últimas 10 gerações estavam em exibição, mas as demais eram acessíveis caso o Lord Black quisesse vê-las. A tapeçaria havia sido criada por um dos primeiros Black britânicos como uma cópia mais moderna de uma versão mais antiga que ocupava uma parede no Chantal Black, que era um afresco com encantamentos semelhantes. Como não era atualizado há tanto tempo que um deles entrou em dormência, tornando os registros antigos inacessíveis, a menos que um Lord Black estivesse disposto a passar a maior parte de um ano desvendando-o completamente. Até agora, nenhuma havia sido. Seu pai estava mais preocupado em ajudar o tio Remus, equilibrar seus investimentos e sabotar os seguidores do Lorde das Trevas. Encontrando seu nome costurado no dourado que a marcava como herdeira, Dorothea prendeu a respiração enquanto o tecido ondulava. Uma linha se estendia da elegantemente escrita Dorothea Rosamund Black Potter e outro nome se gravava nos registros. Alexandro Shanshus Timóteos Abini dizia, e após uma breve pausa, as datas abaixo também se encaixaram. 10 de outubro de 1978 d.C. Não havia data de morte. Dorothea soltou um longo suspiro trêmulo de alívio absoluto quando seu papai entrou correndo no quarto e parou ao ver seu sorriso trêmulo. Ele não está morto, papai, ela soluçou quebrada, seu alívio absoluto destruindo seu controle. Ele não está morto, graças a Deus. Seu pai a abraçou com força, levantando-a do chão. Nunca mais faça isso comigo, querida, sussurrou ferozmente. Você quase me deu um ataque cardíaco. Dorothea soluçou, enterrando o rosto no ombro do pai para abafar os soluços. O pior talvez não tivesse acontecido, mas claramente algo estava errado com o marido dela, mesmo que ele não estivesse morto. Será que ele estava preso em algum tipo de proteção de estase? Ela não conseguia pensar em outro motivo para sua alma ter esfriado sem matá-lo. Mesmo que precisasse perdoar a ausência do marido todas as manhãs, e na maioria das noites, isso não significava que não sentisse um calor interior dizendo que ele estava bem e prosperando. Dorri, disse seu pai, a voz sufocada, enquanto suas lágrimas finalmente sumiam, acho que você precisa ver isso. Ela olhou para cima,
limpando o rosto com um lenço enquanto se virava para ver o que havia provocado uma reação tão estranha em seu pai. Havia outra linha na tapeçaria. Descendo da linha que ligava seu nome ao do marido, Doreia passou o dedo com o dedo, sentindo-se atordoada. Era uma linha que realmente não deveria estar ali, a menos que... Estou grávida? Descobrir que estava grávida mudou tudo para Doreia. Ela simplesmente não podia sair vagando pela Itália procurando seu marido preso e desaparecido. Como esposa, herdeira e senhora, seu primeiro dever era com a saúde de seu filho ainda não nascido, que, dependendo do gênero, seria o próximo herdeiro Black, se fosse menino, ou um herdeiro interino dos Potter, se seu primogênito fosse do sexo feminino. Como mulher grávida, agora ela era ainda mais alvo do que antes, o que quase levou seu papai a confiná-la à mansão, antes de Remus, felizmente, dar um pouco de juízo para ele. Como seu tio meio-lobo apontou, ela tinha um guarda-costas morando em Reims e o garoto mais velho estava levando suas responsabilidades muito, muito a sério. Doreia silenciosamente desistiu de poder ir a qualquer lugar além do banheiro sem uma sombra diligente e bem-intencionada de 1,80 m e decidiu pedir para Débora se tornar sua dama de companhia. A posição se resumia ao fato de sua prima mais velha ser atendente e guarda-costas que morava com casa, mas seria melhor do que Rance tentando fazer todas aquelas coisas para as quais Doreia realmente precisava da ajuda feminina, especialmente agora que ela era casada. Débora era calma, imperturbável e sempre armada, sua personalidade serena e acolhedora escondendo sua devoção feroz à família e o desrespeito distintamente sonserino por qualquer regra que não a beneficiasse. Havia um motivo pelo qual o distante, direto e ocasionalmente cruel Aldrich Avery estava tão encantado com o moreno quieto e artístico a ponto de finalmente ter pedido em casamento no junho que acabou de passar. Rick e Deb se casariam no início da primavera, pois era o máximo que um casamento adequado poderia ser organizado pela tia Drusilla. Skibble ou não, a mãe de Débora sabia muito bem como essas coisas deveriam ser feitas e estava determinada a fazer com que acontecessem. Moppet, por sua vez, estava absolutamente eufórico com a ideia de um menor mestre ou senhora para cuidar, não que os outros elfos estivessem menos felizes. Até Criacher estava à espreita fora do campo de visão do papai, com olhos úmidos e sorrindo de forma muito incomum para ela. Com o quanto os elfos domésticos mimavam crianças, Doreia duvidava seriamente que algo pudesse acontecer a ela ou ao seu futuro filho ou filha. No entanto, ela não conseguia evitar a melancolia girando em seu peito, a raiva lenta em seu estômago ou a saudade distraída que já começava a limitar sua capacidade de prestar atenção ao redor. Ela queria o marido. Queria dizer que ele seria pai, queria ver seus olhos se arregalarem de terror encantado, queria ser mimada até a frustração e ver seu dragão enlouquecer todos os amigos com sua teimosia rosnando e sorridente. Ter nome e data de nascimento ajudou. Zé já estava ligando para a mãe pelo Flu para que ela intensificasse a busca nos arquivos de Sabina e descobrisse onde Shanshui se encaixava na árvore genealógica. O atual administrador da família Zabini, a quem Zé chamava de Zil Graziano, supervisionava as delicadas investigações sobre possíveis conexões com a máfia que Doreia admitira que seu marido tinha. No entanto, ela não mencionou sua posição como capo da lavaria a ninguém. Ela não ia entregar essa informação até saber o que realmente significava. Onde quer que seu marido estivesse, ele estava vulnerável agora, então ela precisava garantir que nenhum inimigo o encontrasse antes dela. Infelizmente, não importava o que fizesse, não conseguia se livrar da raiva ardente que havia tomado conta de seu estômago. Bem, isso não era bem verdade. Ela não fez muito para tentar dissipá-la porque o redemoinho fervente da magia misturada com as chamas do céu e da tempestade sentia tão fortemente seu marido que ela se agarrava a ela em vez de tentar se livrar dela. No entanto, deixar isso apodrecer não seria suficiente, então Doreia deixou a família para planejar, assentiu para Rance enquanto ele se juntava atrás dela e foi buscar seu presente de casamento. As pistolas combinadas pareciam certas, segurando uma em cada mão, os XS vermelhos sobre as câmaras de tiro quase cintilando enquanto ela permanecia devidamente apoiada no long lawn, esperando Rance operar a armadilha para ela para poder atirar nos pombos de argila. Pombos de argila não foram feitos para serem alvos de pistolas, mas Doreia já tinha visto como as armas que segurava eram precisas a distâncias improvavelmente longas, ainda por cima em um pombo vivo de verdade. Enquanto a armadilha latia, ela despejou sua fúria por ter seu marido roubado dela e não poder canalizá-lo e destruir o que quer que fosse o responsável,
canalizando isso para suas mãos. As armas instantaneamente se acenderam com chamas alaranjadas avermelhadas, muito mais substanciais do que seu próprio fogo da alma jamais fora, e ela mirou uma delas para disparar no disco de argila balística. Houve um sinalizador e uma explosão acima, mas apesar do pombo não estar à vista, nenhum sinal do rastro de tinta geralmente deixado por um impacto direto também era visível. Será que ela destruiu tão completamente? Trocando de mãos, Dorei esperou Rance disparar outro alvo de argila e disparou novamente. Outra explosão, mas novamente sem fragmentos tingidos flutuando na brisa. Curioso. Ela se sentiu melhor por destruí-los. Isso acalmou a fúria que crescia dentro de si diante de sua atual impotência. Blaise, finalmente tendo conseguido sair da lareira, foi procurar sua irmã de juramento. Ao saber que Rhea estava esperando um bebê, sua mãe imediatamente insistiu em ir à mansão Black para cuidar de sua nova nuora, já que a nova Lady Potter não tinha parentes femininas próximas com experiência em gravidez mágica. Apesar de ser mulher e, portanto, excluída da sucessão adequada, sua mãe ainda era Principessa Zabini e detinha autoridade nominal sobre a família, se não sobre o principado. Seu avô praticamente abandonou suas funções após a morte da esposa, deixando a administração da pequena nação bruxa de Sabina sob a administração de seu tio Graziano. Bem, seu primo uma vez removido tecnicamente, mas ele era praticamente um tio e tinha sido a única figura paterna confiável de Blaise enquanto crescia. Após a morte do segundo marido de sua mãe, Blaise aprendeu a não se apegar aos padrastos, embora alguns deles se esforçassem mais do que outros, nunca duravam tempo suficiente para que um relacionamento com eles valesse a pena. Agora ele precisava avisar Rhea sobre o turbilhão que era sua mãe, que estaria no modo de mãe dedicada e completamente feliz com a perspectiva de netos iminentes. Sua mamãe ficou encantada em receber Rhea na família estendida quando ele jurou ser irmão, mas agora sua melhor amiga era Zabini por casamento, apesar de manter seu próprio sobrenome para questões de herança legal, e ainda por cima grávida, não havia como mantê-la afastada. O fato de sua mãe abandonar sua amada atual, leia-se potencial vítima, para garantir que Rhea fosse devidamente cuidada dizia muito sobre sua mãe, tudo isso reconfortante. Blaise já tinha tido dúvidas no passado, mas Mama claramente estava com o coração certo apesar de seu gosto genuinamente perturbador em relacionamentos. Ele encontrou sua Rhea no gramado, as armas que o marido lhe dera em cada mão e atirando em pombos de argila com balas aprimoradas com fogo da alma. À medida que o herdeiro Zabini se aproximava, percebeu que o que as armas processavam e canalizavam não era apenas fogo da alma, o que o levou a interromper sua irmã enquanto ela trocava os carregadores. Rhea, minha, que tipo de chamas são essas? Perguntou em italiano, pois era o idioma em que toda a conversa com a mãe havia ocorrido. Não tenho muita certeza, acho que são do meu marido, admitiu baixinho, colocando as armas de lado em uma mesinha que um dos elfos domésticos trouxe para fora para ela. Eles têm o temperamento dele. Você poderia me mostrar eles? Blaise perguntou, querendo verificar com certeza se seu palpite estava correto. Claro. Rhea estendeu a mão, um músculo da bochecha tremendo brevemente enquanto uma bola de fogo laranja tremeluzente se formava sobre a palma da mão. Blaise quase estremeceu quando sua irmã então jogou a bola em uma cerca cercada, vaporizando uma seção do tamanho de uma janela média. Isso não é só o fogo da alma, lá também há chamas mágicas, ele lhe disse. Seu marido é definitivamente um Zabini e tem pelo menos potencial para aprender bruxaria, mesmo que de alguma forma tenha perdido a escola. Só os Zabinis mágicos podem invocar fogo assim e, na verdade, não é tão comum fora da família principal. Eu consigo, assim como minha mãe e meu avô, mas de todos os meus primos, só aqueles com sangue Zabini dos dois lados da família conseguem fazer isso de forma confiável. Os Zabinis tinham em suas veias uma espessa linha de herança de sereia, uma subespécie mediterrânea de humanoides mágicos para a qual as Veela eram outra subespécie continental. Como aqueles com herança Veela, os Zabinis eram apaixonados, predatórios, confiantes, sedutores e tinham uma afinidade verdadeiramente notável pelo fogo, com até mesmo Skib sendo quase totalmente à prova de fogo. Ao contrário das Veela, as sereias eram principalmente de cabelos mais escuros e olhos dourados, algo comum a muitos Zabinis atuais também.
Olhos castanhos e verde avelã eram quase tão comuns quanto os castanhos dourados, mas de vez em quando olhos vermelhos também apareciam. Olhos vermelhos geralmente eram um sinal de que a herança de Siren daquele indivíduo em particular talvez fosse um pouco densa demais, então deveriam ser criados de forma rigorosa, cuidadosa e responsável e depois incentivados a se casar fora da família. Excesso de endogamia de sereias levou a tendências agressivas desumanas, destruição violenta e uma incompreensão básica de muitos dos comportamentos sociais humanos mais permissivos. As sereias originais não eram humanas, mas aves predadoras mágicas capazes de assumir forma humanoide. Como outros raptores mais comuns, eles eram cegos para sentimentalismos. No entanto, eles haviam desaparecido completamente bem antes da queda de Roma, deixando apenas descendentes majoritariamente humanos entre a população de Sabina. Nenhum Zabini jamais foi tão ruim quanto a espécie original. O sangue nunca engrossou o suficiente para que alguém sequer brotasse penas em mais de 2000 anos, mas a família continha muitos generais brutais, caçadores astutos e assassinos discretos. A mãe de Blaise não era de forma alguma a única da família a ceder ao seu lado mais predatório com mortes humanas. No entanto, ela era a única Zabini viva para se casar com suas vítimas. Os outros tendiam a métodos mais diretos de esgotar os recursos de suas vítimas, embora alguns preferissem esgotar primeiro e matar depois, em vez do contrário. No entanto, com a tendência familiar à piromania, as evidências desses assassinatos e furtos geralmente eram completamente destruídas depois. Blaise agora não tinha a menor dúvida de que Rei havia se casado com um Zabini sangue puro, fogo conjurado e olhos vermelhos eram uma combinação distinta, mesmo sem o comentário da irmã jurada sobre o quanto seu marido se parecia com ele. O sangue de sereia carregava certas tendências físicas fortes, e apesar de ser resultado de 2 gerações sucessivas se casando fora do ramo italiano principal da família, Blaise ainda parecia completamente Zabini. Ele tinha altura, os Zabinis machos eram todos altos, o charme leve, a estrutura óssea e a habilidade de conjurar chamas. O que lhe faltava era o temperamento quente, explosivo e destrutivo que seus primos compartilhavam, mas sua mãe dizia que ele herdou o temperamento do pai e Blaise estava feliz como era. Ele tinha um temperamento, mas era tão frio, sufocante e flexível quanto a água pela qual tinha uma forte afinidade mágica. Ele realmente gostava de ser diferente dos primos, pois isso facilitava manter a paz nas reuniões de família. Menos danos e disputas ocorreram quando ele estava lá para manter o clima amigável. Vou te ajudar a aprender a usá-lo direito, ofereceu Blaise, estendendo a própria mão com a palma para cima e conjurando uma pequena chama azul fria. Você tem a versão mais tradicional do que eu, mas as regras são muito parecidas. Eu gostaria disso, admitiu Rei baixinho. Eu não tinha certeza se meu marido era realmente mágico, considerando que ele nem parecia perceber que magia existia, não que eu me importasse, mas confirmação é útil e vai restringir a busca. Seria mais fácil se você me dissesse a qual família da máfia seu dragão estava associado, princesa, disse Blaise com ironia. Ele está preso e indefeso, não sei o suficiente sobre a máfia para saber se contar para você ajudaria ou prejudicaria ele, respondeu Rhea de forma cortante. Sabemos seu nome completo e idade, isso não é suficiente? Vai ter que ser, suspirou Blaise. Isso me lembra, minha mãe decidiu vir cuidar de você enquanto você está grávida, já que você não tem parentes próximas com experiência em gravidez mágica. Ela até cortou o relacionamento com aquele bruxo suíço com quem estava saindo. Rhea piscou. Ela está vindo aqui. Obviamente. Para me cuidar de mim. Blaise revirou os olhos. Sim, seu adorável idiota, para ser mãe. Ela quer netos para mimar e você está providenciando por eles, então até seu filho nascer, você será mimado por procuração. Será que mais algum dos seus parentes vai aparecer? Rhea perguntou cautelosa. O italiano considerou essa possibilidade. Provavelmente ele admitiu. Você se casou com a família, afinal. Que Deus tenha misericórdia. Blaise não culpava Rhea por sua oração, a família dele podia ser um pouco demais às vezes, mesmo quando você estava acostumado. O fato de haver facilmente 200 deles realmente carregando o nome Zabini não ajudava. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.